Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês conhecerem histórias de pessoas de Umuarama que criaram seus negócios, empreenderam e podem hoje transbordar na sua vida, contribuindo com insights diferenciados para que você possa inovar ou, quem sabe, até mesmo dar o primeiro passo do sucesso ao empreendedorismo. E o meu convidado de hoje, ele que é farmacêutico, tatuador e empresário. Seja muito bem-vindo, Alex. Muito obrigado, Rick. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz. E estamos aí, né? A gente vai tentar levar aqui um pouquinho da nossa história para poder agregar tanto aqui na revista, quanto na nossa vida, quanto na vida das pessoas que estão assistindo. Com toda certeza, meu amigo. E aí, quem que é Alex? Nascido aonde? Veio da onde? É casado? Não é? Tem filhos? Não tem? Cara, sou daqui mesmo, sou de Umuarama, nascido e criado, né? Sou casado já tenho uns 8 anos, tenho uma filhinha de 3 e é isso aí. Eu me considero uma pessoa simples, uma pessoa comum, né? Tentando alcançar aquilo que todo mundo quer, né? Felicidade, prosperidade. Bacana. E como que começou a sua jornada aqui em Moarama? Você começou... Qual foi o primeiro contato com o mercado de trabalho? Começou a trabalhar com quantos anos? Por que da decisão depois de vir a fazer uma faculdade de farmácia? Na verdade, assim, a história é bem comprida, mas também é a história básica do cidadão brasileiro, né? Pra você ter uma noção, pouca gente sabe disso porque eu era muito pequeno mesmo, mas o meu primeiro emprego de fato foi sendo vendedor de sorvete, um carrinho. Que legal, sorveteiro. Sorveteiro, minha primeira profissão de todas. Quase que eu nem lembro, só porque você perguntou pra mim qual que foi a primeira, né? Que legal. E, Quantos anos você tinha na época? cara, como naquela época não tinha todas essas leis, essas coisas, se eu não me engano, eu acho que eu deveria ter aí uns 9, 10 anos no máximo. Que legal, que É legal. legal. Meu primeiro videogame, inclusive, foi daí, o fruto daí, R$35. E de onde saiu a ideia de você vender sorvete? Na verdade, eu queria alguma coisa que me trouxesse uma graninha, porque realmente eu queria um videogame, a minha mãe não tinha condição, meu pai também não, né? Então a gente pegou e viu qual que eram as opções. Aí uns amigos meus começaram já a trabalhar com isso e apareceu a oportunidade. Tanto é que lá dentro da própria empresa eu comecei como no carrinho, né, na rua, e aí loguinho fui para dentro da fábrica. Só que daí como comecei a estudar mais afinco, né, na escola e tal, minha mãe falou, não, vamos sair, você já conseguiu o que você queria. E aí foi embora. Então você começou a trabalhar com o objetivo específico do videogame. Do videogame, a primeira coisa, né? Acho que sonho de todo moleque, né? Que legal, cara. E qual foi o maior desafio? Você lembra disso ou não? Na época de Cara, pegar o carrinho e sair e vender? o desafio era o sol, né? Mesmo que naquela época já era um pouco mais ameno, era sol na testa o dia inteiro, né? Uhum. Até que eu encontrei a fonte dos desejos, né? Fui vender lá no Cidade Jardim. Era eu e mais um outro só. Condomínio fechado, a galera tinha grana. Não, e ali era só eu e mais um, né? Então tava tranquilo. Não tinha concorrência. Não tinha concorrência, era só eu. O dia que eu ia, o outro não ia. O dia que o outro ia, eu não ia. Então, Entendi. a gente ficava repartindo ali, ó, a freguesia. Tinha uma estratégia. Mas vocês descobriram a fonte ou alguém passou a dica? Cara, faz muito tempo, eu não vou lembrar como é que foi que a gente chegou nisso, mas até que acho que a gente fez amizade com o guardinha lá, ele falou, não, vocês podem entrar. Daí, aí ficam Vocês tinham uma noção do que vendia mais e o que não vendia? Ah, era o picolézinho básico, né? Aí, só que lá dentro eram os mais tops, né? O esquema, o moreninha e por aí. Que legal. E aí, como que foi? Aí depois você voltou a estudar. Isso, daí eu voltei a Ficou estudar. quanto tempo no sorvete ali? Foi pouco tempo, foi coisa de 6 meses, 8 meses, não me lembro bem. Né? Mas daí eu voltei a estudar e por ali segui até o terceirão, né? Não trabalhei mais depois daquilo ali. Né? Até porque minha mãe e meu pai também queriam que eu focasse no estudo, não queria que eu ficasse trabalhando, né? Naquela época, né, era mais tranquilo, questão do trabalho, mas eles não queriam. Certo. Então, aí foi onde que realmente eu comecei a estudar com mais força. Certo. Aí chegou no terceirão, né? Terceirão, eu já tinha me tornado uma pessoa muito tímida novamente, né? Na época de criança a gente é mais extrovertido, mas a gente tinha me tornado mais tímido. Foi aí onde eu fui pro lanche. Trabalhei ali no Companhia do Lanche. Muito tempo ali. Que legal. Verdade. Até hoje aí, ó, aberto. De garçom. E aí foi onde eu comecei a desenvolver um pouco mais a comunicação, né? Ali a gente era forçado a conversar com o cliente, né? Então acabou desenvolvendo mais essa parte da comunicação. Você estudava de manhã e trabalhava à noite? Isso, perfeito. Na parte da tarde, no caso, né? Depois fui pra de manhã e depois aí trabalhava na parte da noite, que o lanche é sempre ali das 6 pra frente, né? Então daí acabou
acabei entrando dessa maneira. E a questão da farmácia foi mais um desejo da minha mãe, né? Minha mãe era auxiliar de enfermagem ali no CEMIL, foi por muitos e muitos anos auxiliar de enfermagem. Ela falou, filho, faz farmácia, porque é uma coisa que é mais acessível, uma profissão que ganha bem e tal. Então daí eu fui mais pra agradar ela. Eu não tinha muito um posicionamento do que eu queria naquela época, então optei por essa parte. Nesse período que você transitou ali do terceirão, que você estava trabalhando no lanche, quando você foi fazer farmácia, e isso atrapalhou a questão do seu trabalho? Teve que... Eu não? saí do lanche, né? Teve que sair. Tive que sair do lanche porque daí a faculdade é noturna, né? Então daí eu acabei deixando o lanche e aí foquei novamente nos estudos. Uhum. E inclusive foi nessa pré-temporada aí de 2017 que eu conheci o meu sócio, o Juliano, né? Que a gente é sócio ali do Dr. Jump, né? Mas essa história eu vou chegar mais pra frente, mas foi nesse ponto, em 2017, quando a gente fez um cursinho ali no Alfa, que a gente começou a nossa amizade. Ele já deve ter feito uma prévia ali. Ele falou de uma questão do vestibular. Se eu não me engano, ele foi encontrar o nome dele lá e ali vocês se encontraram e começaram a trocar figurinha, conversar. Cara, foi uma coisa muito surreal até, porque eu vi até um vídeo esses dias que falava, né, que tipo, normalmente quando duas pessoas meio que não gostam, meio que olha ali, não gostei da cara desse fulano, é normalmente pessoa que bate mais, né, que vira amigo ali na frente se tiver algum contato. E foi justamente isso. Eu já falei isso pra ele, então não tem problema nenhum falar por aqui. Mas eu olhava pra ele assim, ele tem uma cicatriz, né, na sobrancelha, não sei se você chegou a notar. Sim. E eu falava, nossa, cara, que cara mal encarado, né? Nossa, deve ser mala esse cara. E ele ia com uniforme de serviço, então, né, já dava aquele ar Ele mais... tem uma cara mais séria, né? Ele é um cara bem, bem sério, um cara muito gente boa, mas ele é um cara muito sério, focado, né? Então, foi ali que tudo começou, né? Ele tava olhando as notas dele lá, e aí eu fui olhar a minha também, e ele puxou o assunto, né? Falou, e aí, cara, foi bem e tal? Daí eu estranhei, né? Falei, ué, esse cara perguntando do nada, assim, pra mim ele era maior, né? Maior sem noção, sem graça e tal. Daí eu falei, cara, fui mal, né? E você, como é que você tá? Tô mal também, velho. Então, tamo no mesmo barco. Aí começamos a trocar uma ideia e tal. Falou assim, cara, você não quer sentar junto com a gente, né? Ele perguntou, né? Porque eu tava mais isoladinho e ele tava mais com um grupinho ali. Aí eu falei, vamos lá. Aí foi onde começou, cara. Foi onde começou tudo. A gente começou uma amizade muito bacana ali. Aí ele me passou muitas dicas, muitos insights. A gente começou a conversar bastante e, tipo, a vida dele meio que parecia muito com a minha, né? Todas as histórias, a questão familiar, a questão de trabalho, né? Ele trabalhou muito cedo e também já prolongou, né? Eu meio que abandonei o trabalho para poder estudar, ele continuou. Então, as histórias se batiam muito, a história também com relação a namoradas da época, né, e tal, né, ele já tava namorando, eu tava buscando uma pessoa e eu reclamava pra ele e tal, falando, não, cara, vai dar certo, uma hora você vai encontrar também. Então, um cara que sempre me botou muito lá em cima, muito pra frente. Que legal. Tanto é que o cara se tornou meu sócio, né, é o meu melhor amigo e acabou se tornando meu sócio também. Que legal. E aí você ingressou em farmácia? Ingressei em farmácia, cara. Não trabalhava durante o dia? Não dava, né? Daí eu comecei a trabalhar... Inclusive, trabalhei na loja dele, né, do Juliano, que ele começou ali em 2009, eu trabalhei logo quando entrou. Só que daí eu peguei e saí de lá para voltar de novo para os estudos e voltei para a loja novamente em 2011, enquanto fazia faculdade. Eu tava precisando, eu tava num estágio, saí, aí eu voltei para a loja dele em 2011 e por ali eu continuei até quase me formar. Ah, então você trabalhou com ele. Trabalhei com ele nesse período ali de quarto e quinto ano de faculdade, né? Daí no quinto ano eu fechei pra poder novamente focar em TCC, em formatura e tal, né? Mas aí foi isso, cara, nessa fase aí. E na farmácia, o que você aprendeu de bom que você leva até hoje com você? Cara, muita responsabilidade, né? O farmacêutico, infelizmente, é um profissional que ele é super cobrado e super mal remunerado pela cobrança que se tem em cima. Infelizmente, cara. Infelizmente, é um mercado assim que pode falar assim, ganha bem e tal, mas só que pela responsabilidade que tem, cara, cai tudo em cima do farmacêutico. Muitas das vezes, não é nem o dono da farmácia que assume o BO se acontecer, é quem tá responsável ali na hora. Então, é o farmacêutico. Então, uma criança passou mal, o atendente, por algum acaso, vendeu um medicamento errado, é você que é o responsável. Às vezes, mesmo você nem estando presente no momento. Então, é uma profissão que ela deveria ser mais valorizada. Entendi. E aí você saiu da faculdade, como que foi? Foi um perrengue, velho, porque foi em 2012 que eu saí da faculdade e aqui tinha muita farmácia, como ainda tem hoje em dia, só que não tinha
espaço para funcionários, já estava tudo muito preenchido, porque tinha muita. E naquela época a Rede Farm acho que dominava, Dominava. Rede O Farm. Osmar. A Nicei ainda estava entrando, a Rede Raia estava entrando, né? E aí eu peguei, tive que ir embora para Curitiba, né? Para ter meu primeiro emprego como farmacêutico de fato, né? Uhum. Porque ainda saí com dívidas da faculdade e tinha que pagar, não tinha jeito. Uhum. Então daí a gente foi para lá, para Curitiba, né? E lá foi outros perrengues, porque outra vida, fui morar com a minha madrinha de favor, né? Dava ali um valor simbólico para ela. E por que Curitiba? Porque Curitiba naquela época tinha muita farmácia, só que faltava farmacêutico. Era o inverso então era daqui. por uma questão de Estrate- oportunidade. Isso, oportunidade Entendi. e estratégia também. Por quê? Mas você foi com algum serviço já arrumado ou não? Fui, porque justamente com o que eu falei, tipo, lá tinha muita farmácia, só que pouca gente pra trabalhar, Entendi. né? Porque é uma cidade enorme. Então daí, tipo, daqui mesmo eu mandei mensagem pra galera de lá, mandei o currículo, ó, seu negócio tá quase no ponto, pode vir. Só que daí o que aconteceu? Cheguei lá, não tinha, né? Eu fui pra minha entrevista e acabei não ficando com a vaga, né? Não sei se já tinham preenchido, não me lembro agora, mas daí como é muito grande, falei, não, eu vou me acalmar, minha mãe tava lá comigo ainda, né, na minha madrinha, e vou me acalmar e a gente vai procurar. Foi onde que eu fui em umas 2 ou 3 farmácias, deixei o currículo, loguinho já me chamaram e na mesma semana eu comecei. Então daí por ali eu fiquei, minha mãe retornou pra cá e eu fiquei morando de favor lá com a minha madrinha. E ficou quanto tempo em Curitiba? 8 meses. Fiquei 8 meses lá, foram meses difíceis. Não deu depressão, não? Porque, rapaz, Curitiba eu fiquei 2 meses lá, o povo não queria fazer amizade, não. Lá, não. É oi, tchau, e por que você tá me dando oi? E eu recebi essa pergunta. Eu dei oi pra uma pessoa no elevador, ela olhou e falou, mas por que você tá me dando oi? O cara parece que é de outro país, né? Mas assim, eu não sei como é que tá hoje em dia, né? Mas naquela época, em 2012, a galera já era muito fechada. Uhum. Eles realmente não são fáceis de fazer amizade, né? Uhum. Se você, às vezes, chega um papo meio bobo lá com ele já meio que te afasta até. Então, realmente, foi meio complicado. Porém, como a farmácia que eu tava, ela é uma farmácia pequenininha, então a gente acabou fazendo uma amizade ali, né? Não era uma rede grande, mas uma farmácia pequena, farmácia de bairro. Então, acabei fazendo amizades lá. Mas, assim, meus amigos de verdade estavam aqui, minha família estava aqui, minha namorada estava aqui. Ah, você foi namorando. Eu fui pra lá, eu já tava namorando minha esposa. Né? Nossa. Porque eu comecei a namorar minha esposa em 2010. Pô, namorou à distância, 8 meses. 8 meses, cara. Nossa. Foi desafiador. Teve uma vez que a gente quase terminou, mas graças a Deus a gente permaneceu junto aí, tudo se resolveu e tá aí, né? Estamos já muitos anos juntos. E como que foi pra você ter a primeira experiência de trabalho fora da sua cidade? Foi legal porque, tipo assim, eu nunca tinha saído daqui pra morar, né? Então, sempre morei aqui, sempre trabalhei aqui, estudei aqui. Então, fui pra fora e acaba você tendo que aprender a se virar, né? Aqui você tinha mãe e tal, né? Sempre dava o suporte. E lá não. Lá eu tinha minha madrinha, mas minha madrinha não é minha mãe. Então, não é qualquer coisa que eu posso chegar pedindo e tal, né? Então... A responsabilidade de lavar roupa... Tudo. Você aprendeu tudo? Aprendi tudo lá. Só que daí bateu a saudade e tal. E aí uma amiga minha tinha um namorado que trabalhava numa farmácia daqui. E aí ela falou, ó, Alex, tá com essa oportunidade aqui, você tem intenção de voltar? Falei, sim, eu quero. Aí, cara, foi meio que assim, coisa de uma semana. Uma semana atrás eu tava reclamando, falando pro Juliano, pra minha noiva, né, a Verônica, na época, que daí já era minha noiva. E falei, não, cara, não tá dando mais pra mim aqui, tá ruim essa questão da distância, vou voltar. E aí foi onde que o Juliano pegou, abandonou tudo. Falou, você vê aonde que é os momentos que você vê quem realmente é quem. Uhum. O cara, poxa, velho, dá pra você vir me buscar? Eu tenho que estar aí amanhã, porque o cara quer eu aí amanhã pra assumir já a farmácia. Ele falou, velho, não dá, mas eu vou. Daí o cara partiu daqui, largou tudo aqui, foi pra lá, me buscou, me trouxe televisão, trouxe roupa, mala, tudo dentro de um Ford Ka. Rapaz, foi loucura. Cara, que legal. Foi loucura. E na época, financeiramente, era melhor aqui ou lá? De salário para farmacêutico, é tudo a mesma coisa, porque a gente pega de base do Paraná. Como se fosse um mínimo do farmacêutico. Um exemplo, tem uma base. Isso, tem um teto, né? Uhum. Só que naquela época aqui não se pagava o piso. Eles faziam um cambalachinho ali e não pagavam o piso. Aí eles pagavam em comissão naquela época. Hoje em dia, acho que já tá tudo muito regularizado, até por conta de como tá o nosso judiciário, né? São grandes redes também aqui. Sim. Agora. Então, mas aí voltei.
voltei pra cá e aí toquei minha vida. Entrei numa grande rede depois, né? Eu saí daquela farmácia pequena novamente e fui pra uma grande rede pra Nissei. Fiquei lá por 7 anos. E Caramba, 7 anos, cara. que legal. 7 anos. Não fazia ideia. Fui farmacêutico lá, passei por poucas e boas, coisas muito ruins Quais são os também. principais desafios de ser um farmacêutico? Cara, a responsabilidade. Não tem outro desafio. É a E responsabilidade de entender a você. letra do médico? Cara, isso você pega com o tempo, né? Pega mesmo? Pega, Não, eu sempre fiquei pega, pensando... pega. Ah, o Igor tá dando ainda mais... É igual garrancho de professor. Você, às Rapaz, vezes, eu olho que lá parece árabe. Ué, mas eu sou descendente, Já né, te- libanês, né? Então já entendia já. já teve alguma vez que você não conseguiu entender? Várias, né? E No aí? começo, daí a gente vai perguntando, né? Pra um, pra outro, às vezes não tem mais experiência, porque, tipo assim, às vezes você meio que decora um padrão do médico, né? Ah, isso aqui é um I, isso aqui é um A, isso aqui é um C. Então daí, tipo, se eu não sei, às vezes o outro sabe. E aí sempre se desenrolava. Aí quando na fase mais Não, crítica, médico você liga pra judia, né, cara? Judia. Só os médicos, pelo amor de Deus. Não, hoje em dia já tá mais tranquilo Agora eles porque escrevem, é tudo digital, Mas né? quando era na mão ali, cara. Era desafiador mesmo. Mas dava certo, graças a Deus. Mas, cara, responsabilidade, né? Você parece que não, mas você literalmente tem a vida da pessoa na sua mão. Porque se chega lá uma receita e você entende ela errado, e você não tem a experiência pra falar, cara, essa aqui tá uma super dosagem, você pode realmente matar uma pessoa, né? E fala assim, é assim, assim, assado que toma. E já pegou a pessoa que tá tentando comprar alguma coisa pra algo ilícito? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Aí vai da sua... Pessoa que se droga, que se dopa, que... Não diria dessa maneira, mas, tipo assim, às vezes você vê lá que tem uma receita falsificada, né? Não sabe se é por vício ou se o cara querendo vender meio que ali no Tem clandestino, hipocondríaco, né? né? Tem que as pessoas que gostam de ir na farmácia igual vai no mercado, né? Ah, não, tem. Isso aí é de praxe, principalmente no domingo à tarde. O povo não tem o que fazer, vai na farmácia passear, né? Hoje em dia, como eu já não tô mais faz muito tempo, então não sei. Pessoa que senta pra pesar. Não, isso aí é legal, né? O cara vai lá, dá uma pesadinha, olha pra lá, olha pra cá, vai embora. Legal. Qual que foi a coisa mais surpreendente que você pegou dentro de uma farmácia, assim? Teve alguém que chegou muito mal e tal? Porque teve gente que na época que você trabalhou, eu imagino que teve pessoas que até tinham farmacêutico quase como médico, né? Que vocês entendem muito. Sim, Que remédio é pra quê e tal. Não que substitua o médico, obviamente, Sim, nunca lógico, substitui. né? Mas tem pessoas que vai lá querendo uma salvação, né? Sim, muita gente ainda, inclusive, né? Até Principalmente hoje. alergia, né? Quando é uma coisa que, tipo, a pessoa sabe que não é exageradamente grave, que ela realmente não quer ir no posto, ela chega na gente, né? Cara, eu tô assim, assim, assado, o que tu tem aí? Mesma coisa pra uma gripe, né? Cara, eu tô assim, assim, assado. Às vezes acha que é uma gripe, é uma sinusite. Daí você já identifica. Não, você não tá gripado, você tá com sinusite. Então toma esse, toma aquele. Né? Daí você indica, né? Então, mas é aquela coisa, né? É uma indicação, não é uma prescrição, né? Então é conta e risco da pessoa. Mesma coisa que eu te der um conselho. Você faz se você quiser, né? Então... E naquela época, farmácia menor, não sei se na sua que você trabalhou, mas a galera dava injeção e tal. Sim. Tinha uns atendimentos ali que hoje já não faz mais, né? Hoje Hoje bem mais burocrático. restrito, Né? É bem mais burocrático. restrito. Mas você falou do desafio, cara. O desafio era dar injeção em criança. Esse era o maior desafio, né? Porque realmente os bichinhos ficam muito serelepe e aí, às vezes, o pai ou a mãe é meio mole, assim, pra não ter firmeza de segurar a criança e quer se mexer, quer sair, quer correr, quer chorar. E aí vai muito do profissional que tá ali na hora. Eu mesmo assumia toda essa bronca porque não é que eu não tenho dó, eu sei que é por um bem maior. Né? Então eu não tinha realmente receio. Eu falava, segura firme. E aplicava a injeção lá e fazia. Depois a mãe voltava. Nossa, meu filho tá muito melhor, obrigado e tal. Tem essa reciprocidade, né? Só que tem funcionários ou colaboradores ali que não tem, né? Essa malandragem, essa firmeza, né? Ela fala, cara, eu não Tem que ter um pouco de sangue frio também, né? Senão não vai. Tem. Eu já vi gente chegar com alergia muito avançada numa farmácia e farmacêutico, cara, ter que agir meio rápido ali, eu já vi. Sim, teve um amigo meu que ele salvou uma criança na raia, né? O Cadu, um abraço Cadu. Hoje ele é perito criminal, o cara é foda. E ele, acho que uma criança chegou engasgada e ele que desentalou a criança lá na hora, assim, fez o movimento lá correto e salvou a criança. Então, tipo assim, fez a mesma coisa que um médico, um bombeiro faria ali na hora, né? Então a gente tem essa instrução, a gente passa por essa instrução, né? Mas aí... Aí você atuou por 7 anos. 7 anos em farmácia. E aí, o que aconteceu? Foi...
Cara, eu tava já saturado, né? Eu tava muito saturado de farmácia e aí... E os horários de farmácia é meio ruim também, né? Eu já tava no horário bom. Eu comecei no pior, que é ali o noturno. Então sempre o começo é o pior O horário. começo é o pior, né? Sempre é assim, de praxe, né? Você começa ruim e depois você vai melhorando, né? Até na vida, né? Então, mas aí eu comecei no horário da noite, né? Fechada meia-noite, né? E aí, quando eu fui sair, eu já tava no horário ali que eu saía às 5 da tarde, 6 da tarde, dependendo do dia. Uhum. Mas o meu problema maior é que eu já tava muito estagnado, tava saturado, né? Porque como empresário, você sabe, tem pessoas que nascem para ser funcionário, tem pessoas que não. Uhum. E eu já não me via mais como um funcionário, eu queria alguma coisa para mim. Uhum. Eu queria alguma coisa que me fizesse crescer. Só que eu não sabia o quê. E foi bem nessa época que eu já tava desse jeito, já tava acontecendo muitas coisas na farmácia que já não tava mais batendo com as minhas ideias como pessoa. E entrou uma moça. Ela veio de Cascavel transferida e ela era toda tatuada, assim, tinha algumas tatuagens, né? Não toda tatuada, mas tinha algumas. E aí eu sempre ficava desenhando e tal, sempre desenhei desde pequeno, né? Nos papéis lá da farmácia e tal. Ela falou, cara, por que você não vira tatuador? Daí eu olhei pra ela assim e falei, você tá doida? Não tem nada a ver comigo, eu não tenho nenhuma tatuagem no corpo, mal e mal tenho amigos que têm tatuagem, nunca pisei num estúdio. Ela, olha, pode ser que dê bom pra você, porque você já desenha, então às vezes você... Tem o talento. Você tem o talento ali pra arte e tal, quem sabe dá certo. Daí eu falei assim, não, você tá viajando, tá muito doido. Daí eu falei, beleza. Foi passando o tempo, eu fiquei pensando aquilo. Aí teve um dia que ela falou, ó, vou te falar de novo, ó. Tá vendo essa aqui, essa aqui, essa aqui? Eu paguei tanto, tanto, tanto. Eu acho que se você fizer, você pelo menos tira o que você tira como farmacêutico. Então, seria uma coisa legal de você tá estudando. Eu falei, será? Naquela época o Instagram ainda tava meio que começando a bombar, né? Aí então a Que ano que foi, mais ou menos, daí? foi 2018 para 19. Uhum. Mais 2019 ali, né? Do 19 pra frente. Começou a plantar a sementinha. Só que daí eu já tava já no ponto final da farmácia, pra mim. Pelo menos ali na onde eu tava. Mas ela sabia? Ela sabia. Ah, você já era meio... Todo mundo sabia, na verdade, já né? Que eu queria já tava sair de fora. saco cheio. Que a primeira coisa que aparecesse eu já ia sair. Uhum. Então, ela pegou... Fica à vontade. Enquanto isso, eu quero agradecer meus patrocinadores aqui. Inclusive, fica à vontade se você quiser comer alguma coisa. Muito obrigado, pessoal do Cláudia Bolos Doces e Salgados, por patrocinar o nosso podcast, servir aqui uma ótima refeição para nós. Eles têm toda a parte de coffee corporativo. Então, se você é empresário, quer fazer alguma coisa específica para os seus clientes, contrata o pessoal do Cláudia Bolos Doces e Salgados que você vai amar os produtos deles. Não tem nenhum... critério que eu falaria pra você, olha, não vai porque dá algum tipo de problema. Não, eles são pontuais, é um salgado saboroso, o melhor de tudo é o tempero e é um produto extremamente qualificado. Então você pode pegar que tudo tem qualidade, eles não fazem nada assim com baixa qualidade. E também o pessoal ali da Filato Bene, marca que veste líderes, hoje aí bem posicionado, nossa cidade agradece muito a vocês terem vindo pra cá, porque sem vocês, nossos homens aí não teria tantas opções de roupa. Obrigado aí, pessoal da Filato Bene, Rose e Léo. Um abraço. Meu irmão, vamos lá. A sementinha começou a ser germinada, então, em 2018 para 2019. E aí você começou a fazer conta. Comecei já a olhar ali, né? Só que nessa época, cara, eu já era casado, né? Então eu já tinha as minhas responsabilidades, né? Entendi. Então não era simplesmente chutar o pau da barraca e vamos lá. Não era assim, né? Uhum. Então, tipo... Eu tenho que agradecer muito a minha esposa, Verônica. Beijo, amor. Tenho que agradecer demais a ela, porque ela sempre foi uma mulher que me apoiou em tudo. Tanto na minha fase de adolescência, aborrecência, né? A gente começou a namorar bem novo, né? Eu tava ali no 4º ano de faculdade, ela ainda tava no 3º. Então, desde ali, ela já me apoia muito. Quando eu quis fazer farmácia, ela me apoiou, né? Continuar a farmácia, porque a gente sempre tem aquele pensamento, cara, eu vou desistir e tal. Não, continua, tal, né? Tava já no finalzinho, mas ela me apoiava. Tanto quando eu tive que ir embora pra Curitiba, porque muitas teriam falado, vai lá. Aí chegou lá, quero terminar. Né? Então, muitas teriam feito isso, ou na primeira coisinha que acontecesse, não quero mais, tá muito longe, você vai voltar? Não. Você vai me levar? Também não. Então, tchau. Não quero mais, né? Então, ela realmente foi uma pessoa, assim, na minha vida que chegou pra somar, né? Quando fala que por trás de um grande homem
tem uma grande mulher. Faz todo sentido. Mais ou menos, né? Elas estão ao nosso lado. Uhum. Elas não estão atrás da gente, elas estão ao nosso lado. Então, realmente, ali a gente anda de mãos dadas. Como todo casal, temos os nossos problemas sim, mas nunca naquela intenção de, não quero mais, vou largar, isso e aquilo. Hoje em dia tá muito fácil, né? Muito fácil a pessoa querer abandonar o outro e segue vida. Hoje é raso, né? Hoje é realmente o que você falou, Hoje né? é Não raso. tem profundidade, né? E a gente criou muitas raízes, eu e ela, né? Então a gente tá bem enraizado um com o outro. Agora temos nossa filha, Celina, né? Então a gente sabe onde a gente tem que pisar, o que a gente tem que fazer. Então ela sempre me apoiou nessa questão de terminar a faculdade, me apoiou na questão de eu ir para Curitiba morar, aguentou todo esse período, né? E também me apoiou nessa fase quando eu ia iniciar a tatuagem. Uhum. Porque muitas esposas falam, você tá louco? Você vai largar tudo e vai ser tatuador? Uhum. Você E nem- assim, num país onde, principalmente no interior, é muito conservador, isso tem um preconceito também, né? Sim, cara. A profissão, por mais que hoje não mais, né? Até grandes nomes aí, você, o próprio Alexandre, cara, vocês fizeram acontecer e eu vejo a tatuagem com bons olhos agora, mas antes era uma coisa mal vista, né? Sim. Teve épocas ali de ter muito preconceito mesmo, até mesmo de empresas não contratarem Sim, cara. pessoas com tatuagem. Graças a Deus, hoje, nessa fase de tatuagem ou até piercing mesmo, já foi bem, assim, normalizado, né? A gente não pode falar que não. Mas é lógico, né? Tudo depende da tatuagem em si, né? Você sabe reconhecer o que é um trabalho de qualidade e o que não é... Não que não seja de qualidade, mas o que é um trabalho de cadeia, por assim dizer, vamos ver, né? Então, a pessoa chega, tá com uma tatuagem bonita, tá com uma arte realmente no corpo, na pele... muita gente acha legal, acha descontraído, extrovertido e fala, cara, que bonito que ficou. E realmente, cara, eu falo, né? Até lá na minha bio do Instagram, lá do Libanês Tatu, tá, né? Tipo assim, te ajuda a ficar mais bonito. Porque realmente, cara, às vezes você tá meio mal ali e a pessoa acaba fazendo, ela mesma já se olha e já fala, caramba, já tô mais legal, tô mais bonito. Mas voltando ali ao ponto inicial, então, minha esposa, ela sempre me apoiou, né? Com essa questão da tatuagem. E também comecei muito por ela, porque eu queria dar um futuro melhor pra ela, né? Porque em farmácia eu sabia qual que era o ponto. Tava no limite. Sabia que dali, se eu ficasse aqui em Moarama, não ia passar daquilo. Ia ganhar mesmo tanto o resto da vida e é isso aí. A não ser que eu me tornasse um dono de farmácia. Certo. E pro dono sempre é bom, né? E quando você, essa pessoa de Cascavel, Uhum. te falou pela segunda vez, virou alguma chave em você? Já tinha mexido comigo na primeira. Uhum. Só que eu não tinha apanhado muita fé por causa de todas essas questões, né? Tipo, nunca tinha pisado num estúdio, nunca tinha feito nada relacionado à tatuagem, só o desenho mesmo, papel. Mas aí na segunda vez ela me cantou a pedra da questão do valor e eu falei, cara, eu vou unir o útil ao agradável. Eu gosto de desenhar, vai ser uma coisa que vai me dar Querendo sair? tô querendo sair, vai ser uma coisa que vai me dar um retorno, vou começar. Tanto é que eu comecei na tatuagem junto com a farmácia ainda, porque como meus horários de lá eram Saía bons mais já, cedo, então daí eu já falei, cara, vou montar meu estúdio e aí vou continuar na farmácia. E foi onde eu comecei. Inclusive, montei do lado da Plus Informática, que era a loja do Juliano. Né? Então a gente pegou, já tava meio que atrelado ali. Já éramos muito amigos. Aí surgiu a oportunidade de uma salinha do lado da sala dele ali. Aí tanto ele quanto o meu amigo Leonardo, eles me ajudaram a ingressar nessa área da tatuagem, né? O Léo me ajudou muito na parte de pintura, me ajudou a estruturar ali o estúdio. Era tudo muito simples no começo, lógico, não tinha muita grana. Mas ele foi quem me ajudou bastante, Leonardo. E então, como que você fez pra conseguir angariar clientes? Cara, foi realmente com um start de Instagram e um boca a boca, né? Até hoje é muito no boca a boca, né? Mas o Instagram é onde que eu te falei, né? Naquele início, ele entregava mais o conteúdo, né? Então eu postava um desenho e falava, cara, você faria uma tatuagem assim e tal? Daí a pessoa, cara, gostei, faria. Eu faria. Aí foi onde eu falei, cara, bora então. Então daí eu comecei a postar algumas artes, algumas coisas e comecei a ter ali um clientinho ou outro. E aí, Você lembra do seu primeiro cliente? Meu primeiro cliente, na verdade, não foi um cliente. Foi o irmão do Leonardo, Gustavo, que foi o cara que me cedeu a pele pra mim fazer a primeira tatuagem. Cara, Então, você eu tenho que agradecer cobaia. muito a você, Gustavo. Tamo junto, faz um tempinho que a gente não se fala, mas é isso aí. Você Corajoso, me ajudou hein? demais. Corajoso. Ser cobaia de tatuador, meu irmão. Tatuador iniciante ainda. Só que ele já tinha uma confiança porque eu já desenhava, né? Então, Mas teve algum curso ou não? sim, estudei a fundo, cara. Tipo assim, quando eu quis ser realmente tatuador,
né? Naquela época era mais difícil, mas não era impossível. Então teve um período de adaptação. Teve. Antes de eu abrir o estúdio, eu fui estudar, né? Uhum. Eu estudei ali uns 6 meses, né? Ah, entendi. Então, É, não- caramba, você tomou a decisão e ainda ficou 6 meses se preparando pra isso. Me preparando, né? Entendi. Pra poder abrir o estúdio. Então, daí dentro desses 6 meses, eu tatuei o pessoal da farmácia e tal, né? Fiz coisinhas pequenas. Mas a dificuldade maior ali era me adaptar com a questão de profundidade da pele que eu tinha que atingir para não deixar feio e tal, né? Lógico que a gente não tem essa base, mas a gente vai pegando. Então as primeiras normalmente ficava falhadinha ou ficava um traço um pouco mais grosso, mas depois a gente vai pegando o jeito. Então foi um período de adaptação grande ali, né? Na área da tatuagem. E qual que foi a principal diferença que você percebeu entre tatuar e trabalhar na farmácia na época? Cara, Porque você fazia um contraturno, né? Na farmácia estava trabalhando durante o dia, à noite você ia pro estúdio. É. E aí você teve seu primeiro cliente. Qual que foi o sentimento que você teve ao ver o seu trabalho pronto? Cara, eu gostei bastante, porque, tipo assim, é uma coisa que eu falei, cara, essa pessoa vai carregar isso pra sempre. Então eu tenho que dar o meu melhor aqui. Então, o melhor da gente não é o melhor do mundo, é o melhor da gente. Né? Então, eu sempre faço pra ser o meu melhor trabalho. E mesmo assim, ainda olho e falo, puta, podia ter feito melhor. Mas só que não é porque ficou ruim, é porque eu queria dar mais de mim pra aquela pessoa. Falar, cara, eu quero deixar isso aqui o mais perfeito possível que eu consigo agora. Então, porque é isso, né, cara? A gente nunca vai ser o melhor do mundo, dificilmente vai chegar lá, mas a gente tem que ser o melhor da gente. E como foi pra você precificar? Muito com base nos outros, né? Vamos ver o que os outros estão fazendo e vamos fazer, porque eu não tinha noção, né? Não tinha noção, eu não sabia o que custava 100, o que custava 200, né? Então fui muito nessa base, porque com questão de material não tem o que falar, né? É uma coisa que é tabelado, você compra e aí você não tem como você falar assim, vou jogar 30% em cima, 40%, porque vai muito do quê? É arte, né? É arte. É arte. E outra, né? Quando você vai tatuar um antebraço, é muito diferente de você tatuar uma costela, por exemplo. Então, a pele é diferente, a flacidez é diferente, a dificuldade que você tem que ficar, né, pra tatuar é diferente. Então, um antebraço você tatua sentado, a costela você já tem que tatuar de pé e arcado. Então, você pensa passar ali 6 horas tatuando uma costela, né, nessa posição. Então, é uma coisa que vai agregar valor. Então, tem tudo esse jogo, né? A área que você vai fazer a tatuagem e também... Se é colorida, se não é... Se é um traço muito fino, se é um traço mais normal. Se for traço fino, é um pouco mais caro, porque é mais difícil de controlar. Se for um traço normal, um pouco mais barato. Né? Se for uma tatuagem de realismo, que é mais a minha especialidade, bem mais caro. E aí você tem os moldes. Eram serviços autorais, se não é serviço autoral, tem tudo isso. Cara, hoje em dia a gente fala assim que... Na verdade, hoje em dia não, né? Sempre foi, né? Nada se cria, tudo se copia. Você pode criar uma arte do zero, sim. Só que é muito difícil você falar assim, cara, eu criei da minha cabeça isso aqui. Não, você pega um É uma adaptação. você faz uma composição. Você pega uma imagem de uma rosa, junta com um leão, que é o que mais sai, né? Pega ali a própria foto da pessoa, faz um esboço em cima, né? Quando quer tatuar mais uma parte de rosto, alguma coisa assim. Então, tipo, você vai fazendo ali o jogo de cintura, né? E você tem tatuagem? Acredita que não? Até hoje, zero tatuagem? Até não. Até hoje, não tenho nenhuma. Cara, já fazem 6 anos que eu tô nesse ramo. Acho que os únicos aqui de Moarama que não tem sou eu e o José Alexandre, né? A gente tá aí nessa... Eu citei vocês dois porque as duas referências que eu vi que são as tatuagens que eu gosto de ver e eu admiro por vocês não terem. Eu não sabia que você não tinha, né? Mas eu vejo que expostamente você não tem. E realmente não tem nenhuma. Que nem legal. eu e nem a minha esposa, acredita? Nem ela não tem nenhuma. Que legal. Então, e assim, gente, não é porque a gente não gosta, é porque não é a minha vibe. A minha vibe é fazer nos outros. Eu gosto de ver nos outros. Daí você fala assim, mas, qual que é? Casa de ferreiro, espeta de pau. Talvez, mas só que é assim, pra você fazer uma tatuagem, você tem que confiar muito na outra pessoa. Não é que eu não confie em ninguém, mas eu não encontrei ninguém assim que eu falo, cara, eu quero muito um desenho dessa pessoa em mim. Né? Como assim, os meus clientes, eles olham, analisam, lógico, preço, qualidade e tudo. Falam, cara, dentre o preço que eu posso pagar, dentre a qualidade que eu quero ter, eu escolhi você. Então eu quero que você faça. Então é isso que leva uma pessoa a tatuar. E cara, nesse início aí, você então tatuou esse irmão do seu amigo, né? Irmão Léo? Do Leonardo. Irmão do Leonardo também. Abração, Léo. Você tá no meu coração, cara. Você me ajudou muito. E é isso aí. Legal. E aí você foi conciliando farmácia com estúdio. A partir disso, veio a maioria dos clientes foi Instagram e boca a boca. Instagram e boca a boca. Qual que foi o momento que você falou, chega de farmácia, agora é só estúdio?
Quanto tempo demorou pra essa virada de chave? Lá vai. Cara, eu passei 8 meses, tá? Entre trabalhar na Nisei e fazer também as tatuagens na parte da noite. Ficava ali até 2 horas da manhã. 8 meses? 8 meses, né? De quando eu abri meu estúdio, né? De quando você tomou a decisão, deu 1 ano e meio. Deu 1 ano e meio. Porque daí eu tive aquele período pra estudar, né? E depois tive o período pra fazer. É resiliência, hein? É. Tem que ter persistência e resiliência. Nossa. Cara, aí foi 8 meses pra poder vingar na farmácia. Só que daí já tava tão estagnado na farmácia lá, né? Vingar no estúdio, quero dizer. Uhum. Tava tão estagnado na farmácia que eu já tava já louco pra sair. Só que eu me encontrei numa sinuca de bico. Por quê? Porque no último mês que eu fiz, que eu estava na farmácia, foi o mês que eu tirei a mesma coisa que eu tava no estúdio. Só que eu não sentia aquela firmeza ainda. Eu falei, caramba, eu tenho que sair daqui. Só que eu não sei se a tatuagem ainda vai me proporcionar o mesmo salário. Eu tinha conta pra pagar, eu tinha E oscilava muito os meses do estúdio. Sim, porque era no começo, né? Meu primeiro mês, não tenho vergonha nenhuma de falar, cara, tirei R$810 no mês. Uhum. No primeiro mês, o mês inteiro. Então foi muito pouco, em vista do que eu tirava na farmácia. Malemar pagou aluguel. Não, foi pra pagar o aluguel. O aluguel era 600 e aí tinha mais 200 dos materiais que eu usei. Então, tipo assim, Fora ainda saindo energia, prejuízo. tudo. Saindo prejuízo, né? Só que daí a farmácia me cobria. Aham. Daí foi onde eu tive a oportunidade de entrar na Ultra Popular. Cara, um cara fantástico lá, o Fabinho, não sei se você conhece, mas Conheço. um cara fantástico. Foi quem me deu a oportunidade. Uhum. Foi quem me deu a oportunidade. E aí eu fiquei naquela, né? Poxa, vou sair da farmácia pra entrar em outra farmácia, o que eu faço com o meu estúdio? Porque muda os horários, eu não vou poder mais manter. Falei, não. Quanto que vai ganhar lá? Cara, vai ganhar melhor. Eu vou ganhar melhor do que eu ganho nos dois juntos. Então, eu optei pra ficar na farmácia. Fui pra Ultra Popular. Entendi. E aí, isso já era 2020. E aí que vem o pulo do gato. E ela já era famosa, né? Ultra Popular já tava A bombando. vermelhinha. Na verdade, eu fui o primeiro farmacêutico que estreou a farmácia da praça ali, né? Da Miguel Rossafa, né? Eu que abri praticamente como farmacêutico lá na Miguel. Entendi. Né? Foi logo quando eles fizeram aquela big loja ali. Cara, eu quero entrevistar eles um dia. São super estratégicos. Os O- caras são super estratégicos. Muito cabeça. Ele, É. o Everton. É. Fabinho, eu tive mais contato com o Fábio, né? Aham. Então, tipo assim, é uma pessoa assim que eu considero como se fosse um amigo meu. Uhum. E você nem acredita o porquê. Porque Vamos é o lá. seguinte, o Fábio, eu já falei isso pra ele, eu já tatuei o Fábio, tá? Então, o Fabinho, ele me contratou e foi o cara que me demitiu. Por questões que aconteceram na farmácia e tal. Então, ele foi o cara que me contratou e o cara que me demitiu. Na hora a gente fica, né? Muito pistola da vida, fala, nossa, por quê? Só que é porque não era pra mim estar ali. Uhum. Que nem eu te falei, tem pessoa que nasce pra estar ali como colaborador e outro tá pra ser empresário. E não era meu lance. Então, ele me contratou e eu agradeci ele. Ele me demitiu e eu agradeci ele mais ainda. Por quê? Porque foi onde eu falei, cara, agora eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer? E adivinha quando que foi? 2020, velho. Ano de pandemia. Putz. Antes da pandemia ou depois? No meio da pandemia. Foi em maio de 2020. Nossa. Maio de 2020, a pandemia tinha acabado de estourar. Vim com força, porque foi logo depois do carnaval, que foi onde começou a pipocar as coisas, né? E aí, tá lá, demissão, cara. E aí eu fiquei daquela, o que eu faço? E lembrando, é onde eu agradeço o Fábio de novo, por ter me demitido. Por quê? Porque ele me fez de uma maneira que eu recebi tudo que eu tinha pra receber, liberei todos os meus FGTS e impostos que tinha pra receber e falei, cara, com isso aqui eu me mantenho por um tempo, então o que eu faço agora? E aí no meio da pandemia fiquei naquela, né? Vou voltar pra tatuagem? Será que a galera vai tatuar? Porque pandemia, né? Tudo lockdown Todo e mundo tal. segurando tudo? Tudo, bem isso. Falei, não, vou montar um carrinho de lanche. Porque lanche é o que tá dando agora, que tá dando entrega pra caramba. Delivery pra lá e pra cá? Delivery pra lá e pra cá. Eu tenho uma grana aqui, né, que eu fiz durante o meu período na farmácia. Vou montar um carrinho de lanche. Conversa vai, conversa vem. Falei com a minha mãe. Ela falou, filho, seguinte, você tem certeza disso? Porque você vai entrar nesse negócio que você não conhece, na época de pandemia, e você vai perder toda a sua liberdade. Porque daí lanche, você sabe, é de segunda a segunda, trabalha de manhã pra fazer as coisas e de noite pra servir o pessoal. Então você não tem vida praticamente, né? Então daí eu fiquei pensando, cara, pior que faz sentido. Eu não conheço esse ramo, não sei como é que vai ser. Uhum. Optei pelo seguro. Falei, seja o que Deus quiser, vou voltar pra tatuagem. E aí tem o meu amigo Igor também, da barbearia do Igão. Também é um outro cara bom pra você entrevistar. Uhum. Cara top.
E aí ele tinha acabado de entrar num espaço ali na Dr. Camargo. E eu cortava o cabelo com ele já há algum tempo e tal. Tava meio no desespero. Cheguei pra ele assim. Ele tinha acabado de entrar, cara. Tava ele e outro barbeiro. E aí ele... Cheguei lá, meio afobado assim. Falei, Igão, tem que falar um negócio com você. O que foi, cara? O que aconteceu? Falei, velho, fui demitido. Tô assim, assim, assado. Você tem um espaço aqui pra mim? E, cara, te juro, velho, eu nem tinha visto que tinha o espaço. Porque a barbearia lá, ela tinha 2 ambientes. Só que eles estavam usando só na frente. Atrás, eles estavam com ideia de colocar uma mesa de sinuca, fazer uma área pros clientes ali. E aí ele pegou e falou assim, cara, eu ia fazer isso e assim. Mas, beleza, você quer mesmo? Eu tô aqui com você. Você já é meu amigo há um tempo aí, vamos entrar junto. Porque a gente já tinha tido essa conversa quando eu já tinha aberto o primeiro estúdio. Só que daí, por outras coisas, não deu certo. A gente pegou, daí ele me abriu as portas ali. É outro cara que eu também agradeço. Abraço pra você também, Igão. Tamo junto. E aí, foi onde eu entrei ali. Então você fez o segundo estúdio dentro de uma barbearia. Dentro da barbearia dele. Legal. Dentro da barbearia dele. E tô lá até hoje. A gente tá junto até hoje lá. Ah, então ali no Dr. Camargo. É o Dr. Camargo. Ah, ele que é o Igão. Ele que é o Igão. Ele tá na frente ali, legal. né? Se manteve da mesma maneira. Eu tenho uma cliente de frente pra vocês ali. Vira e mexe, eu vou ali. Que é a Maria Correia. Que é manicure. Eu entrevistei ela. Né? Então. E eu sempre passei ali, eu sempre vi seu estúdio, mas eu nunca tinha me tocado que a barbearia era junto. É tudo junto. É porque são 2 portas. São 2 portas. Aí o pessoal de vez em quando tromba ali naquela outra porta achando que é lá o estúdio por causa dos adesivos, só que não, é tudo junto. Entendi. Espaço integrado, né? Entendi. Então, a gente tá junto até hoje, cara. 6 anos aí, na peleja, os dois, ele de um lado, eu do outro, e tamo aí, tamo junto. Legal. E aí, como que foi? Você voltou a tatuar. Como que foi esse recomeço? Na pandemia, né? Na pandemia, velho. Aquele jeito, né? Tá com medo pra caramba. E aí eu peguei e, cara, fui montando tudo do zero de novo. Eu tinha só a minha bancadinha, minha maca e minhas tintas. Não tinha mais nada. Era o que eu tinha ainda do estúdio antigo. Aí tive que colar adesivo. Colei uns adesivos feios pra caramba. Fiz do jeito que deu. Sabe aquela coisa? Cara, não precisa ser perfeito. Tem que ser feito. Tem que começar. Nada é perfeito. Tem que ser feito. Fui lá e fiz, cara. E aí comecei. Beleza. Voltei, né? Tinha uns clientes que ainda me mandavam mensagem na época que eu ainda estava na Ultra Popular ali na farmácia. Você tá fazendo tatuagem e tal? Então eu sabia que eu ia ter um clientinho ou outro. Mas o que eu precisava era de visibilidade. Então daí eu peguei e comecei de novo. Aí comecei a fundo mesmo de novo. Aí o Leonardo também me ajudou novamente com a parte de impressoras ali e tal, que ele trabalhava na época. O Juliano me ajudou também na parte que ele podia. Que a gente sempre teve junto desde 2017, que eu falei, né? A gente sempre teve junto ali, né? Trocando figurinha, né? E ele ia me ajudando, eu ajudando ele. Inclusive, o cara é tão sinistro que, tipo, cara, na época de 2011, antes de se formar, eu tinha um Corsinha Classic e vivia na Pindaíba, velho. Vivia com gasolina de 10ão dentro do tanque. Umas 2, 3 vezes teve que me socorrer no meio da noite lá. Tô sem gasolina, busca lá. Aí o cara ia no meio da noite, largava tudo e ia me socorrer. Que legal, cara. Esse aí que é o gostoso da amizade, né? Cara... Aí que você valoriza. Me salvou várias vezes já. Eu não sei se eu salvei ele assim também, mas espero que tenha feito uma ou 2 vezes também. Mas aí beleza, né? Voltei lá pro estúdio, comecei de novo e aí comecei aquele trabalho, né, cara? E é aquela coisa, eu sempre tento prezar pelo meu cliente. Então, eu nunca gostei muito de clientes da bagunça. Meu intuito sempre foi ser um tatuador meio que pai de família, né? Um paizão. Então, até hoje, meus clientes, eles são muito pessoas, assim, família, mães, pais, empresários, né? Não é desculpa o termo, viu, gente? Não é o porra doida. Não é o maloca. Né? Nada contra essa galera. Não tem dessa, né? Cliente é cliente. Só que tanto pelo meu estilo, quanto o seu posicionamento. Isso, quanto o meu posicionamento. É a mesma coisa. Vamos citar aqui, vamos lá, José Alexandre. O cara também só tatua pessoas que são mais família. Você vê nos status dele. Então a gente puxou meio que pra esse lado, né? E que nem, voltando a frisar, gente, nada contra. Cada um tem o seu estilo. Mas às vezes as ideias não batem nem na maca ali. Você vai conversar com o seu cliente. E aí você vai conversar do quê, né? Então, eu vou conversar de filho. Eu vou conversar de esposa, de empresa. E você fica muito tempo com o cliente, né? Fica, Qual foi a tatuagem mais longa que você já fez? Cara, de sessão direta, umas 10 horas. De sessão direta. Só que a tatuagem... 10 horas? 10 horas, cara. 10 Nossa. horas. Mas a tatuagem em si, mais comprida, foi mais ou menos umas 40 e poucas horas.
né? Se for juntar todos os dias ali. Teve um cara que a gente fez o braço dele num tema de... Como que é o nome? Armadura medieval. E foi o braço inteiro, até a mão, assim. E ele falou, cara, é meu sonho. E ele é um cara, assim, que ele tinha uma idade já mais avançada. Ele não era um cara novão. Ele tinha, acho que 40 e poucos, beirando 50 anos. Então, pra você ver que tatuagem não é uma coisa só de jovem, vamos dizer assim. O cara tinha o sonho de fazer. Então, daí ele pegou e acabou fazendo essa tatuagem comigo. E ele foi todos os dias da semana. Então, a gente pegou ele todo dia, deu 8 horas de serviço, praticamente. Caramba! Cara, um cara desse você conhece até a alma dele, né? Porque... Não, e a gente foi conversando da vida, conversando do porquê que ele queria fazer aquela tatuagem, aquele motivo, né? E, tipo assim, ele sempre foi, a família dele era religiosa, então até por isso que ele nunca tinha feito. Nesse ponto, é uma tatuagem muito complexa. Você ficou, 48 horas trabalhando. Como que você consegue precificar? Cara, aí é por sessão, né? Daí a gente... Então não tem um preço fixo antes. Não, tem trabalhos que não tem como. Tem uma média. Você fala, cara, eu estimo isso, mas... Tem uma média. Normalmente, quando é um trabalho muito grande, assim, que a gente sabe que vai ficar ali de 6 até 10 horas trabalhando, né? A média ali é entre 800 mil reais a sessão, até mais, dependendo da complexidade do negócio, né? Então, a dele, por exemplo, nem foi uma tatuagem que a gente fala que é com decalque, né? Que é uma coisa que a gente imprime e cola, né? Foi tudo desenhado na mão. Tudo, eu desenhei no braço dele, depois eu vim tatuando. Então, pra você ver como é que era bem complexo. Nossa, né? Caramba. E qual foi a tatuagem que você mais se orgulha de ter feito? Que eu mais me orgulho de ter feito? Cara, são tantas, velho. Não sei se vai ter uma tatuagem. Porque, tipo assim, cada tatuagem conta uma história. Por mais que a pessoa fale assim, essa tatuagem aqui pra mim é só um desenho. Por que eu quero tatuar? Porque eu gosto. E teve alguma que te emocionou muito? Cara, teve algumas assim. Uma que eu lembro bastante foi uma de uma moça que ela fez uma tatuagem pra mãe dela. Porque na época a mãe dela tava muito doente e eu acho que ela tinha a impressão de que a mãe dela iria falecer. Só que, graças a Deus, ela não faleceu. Eu até perguntei pra ela, e aí? Tá tudo bem? Dela, não, tá tudo bem. Então, tipo assim, a mãe dela foi junto, a mãe dela escreveu na pele dela ali, e eu tatuei por cima da escrita da mãe dela. Entendi. Então, tipo assim, foi realmente uma tatuagem bem emocionante, porque tinha aquele cunho de, tipo, meio que despedida, sabe? Só que, graças a Deus, não foi dessa vez. Então... As duas estão bem, então deu tudo certo no final. E já teve alguma que você fez que você não queria fazer? Cara, tem também, né? Tem gente que vem sem noção, né? Tem algumas tatuagens assim que a gente, tipo assim, no começo, principalmente, a gente não pode escolher muito, né? Então a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer, né? Até estilos de tatuagem, porque tem vários estilos. O meu, praticamente, é realismo e fine line, que é traços finos, né? Mas às vezes chega uma tatuagem que é aquelas lettering, né? Que fala que é aquela tatuagem com letras mais mexicana e tal. Eu não sou muito especialista nisso. Então, tipo assim, pra mim tenho mais dificuldade de fazer aquilo, né? E já teve alguém que fez a tatuagem e depois não quis pagar? Cara, não. Graças a Deus, não. Só que o maior problema do tatuador é a questão do eu quero marcar. Só que às vezes o cara marca e não aparece, some. Então, mas você não recebe antes? Não. Muitos tatuadores ainda não fazem a cobrança do sinal. Eu aprendi. Pra agendar tem que pagar. Eu aprendi. Aqui no estúdio a gente faz isso. Né? Não tem como. Eu aprendi a duras penas. Né? E até hoje eu ainda sofro, porque tem umas pessoas que eu ainda abro exceção e, cara... São as que faltam. É incrível. É incrível. Inclusive aconteceu esses dias agora. Né? A gente abre uma exceção e fala assim, não, velho, beleza, seu cartão não virou, você não tá com grana na conta, beleza, eu vou segurar pra você o horário na confiança, mas não falta, por favor. E a pessoa vai lá, e é essa que justamente falta. E você ganha dinheiro com o tempo. Sim. Se a pessoa falta... E outra, não adianta, né? Tipo, não adianta nem desmarcar em cima da hora, porque como que eu vou fazer um encaixe? Não encaixa. Né? Não tem como. Então tem que ser uma coisa assim, não vai dar pra mim uns 2 dias antes. E quando você percebeu que a tatuagem virou negócio, de fato você falou, poxa, que bom que eu vim pra tatuagem. Justamente na pandemia, que foi o período que eu mais tive medo e foi o período que mais se ganhou dinheiro com tatuagem. Eu falo isso com propriedade com todas as pessoas que eu conheço que são tatuadores. Foi a época que mais deu dinheiro. Não sei se a galera tava com medo de morrer, não sei se a galera tava com grana no bolso, porque tava uma fase boa, né? Sim, a pandemia foi ótimo pra quem soube aproveitar. Tava uma fase boa, o pessoal tava com grana, né? Diferente de agora que o pessoal tá receoso de gastar. Então, foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Não teve jeito. Certo. Né? Aí, pra encurtar um pouco, você
trilhou esse caminho da tatuagem, já não estava mais trabalhando com farmácia. Uhum. E aí, de repente, Jump. Vamos falar um pouquinho do Jump. Jump. Voltando, então, a sua amizade lá com o Juliano e tal, da onde saiu o projeto Jump? Por que Jump? Da onde saiu essa ideia de um segmento muito nada a ver, tanto para você quanto pro Juliano? É um segmento totalmente novo. Cara, Jump foi o seguinte. Minha esposa, ela trabalhou muitos anos como vendedora, ali na Retoque Jeans. E ela também tem aquele mesmo sentimento, né? A gente anda tão de mão dada nessa parte que ela também tinha aquele sentimento que ela queria alguma coisa pra ela. E eu sempre falei pra ela: olha, você já tá no ramo de roupa, o que você acha da gente montar uma loja de roupa pra você? Não, eu não quero loja de roupa, eu não quero mais isso pra minha vida. Daí eu sempre insistia nessa mesma pegada, né? Porque era uma coisa que ela conhecia, que eu sabia que se ela fosse pra esse ramo, ela se daria bem. Porque ela já tinha as clientes dela, né? Por mais que fosse uma cliente da outra loja, a pessoa vai comprar com ela. Não, quero comprar com você. Então, tanto é que quando ela saiu, muitas clientes meio que abandonaram também, né? Por causa dela. Então, ela tinha essa coisa com ela também, que ela queria, de fato, uma coisa pra ela. E aí, teve um belo dia que ela pegou, viu um desses negócios de cama elástica na internet e tal, e viu um pequenininho. E aí ela falou: o que você acha disso aqui? A gente tava junto, na hora ela me instalou. O que você acha disso aqui? Você acha que daria certo? Falei: olha, é um negócio diferente, né? Não tem aqui, no Moarama. Vamos ver qual que é? Beleza. Aí foi onde começou novamente, né? As fases das pesquisas, né? Ficamos ali uns 6 meses pesquisando, eu e ela, né? Cara, como que é? Como funciona? O que eu tenho que comprar? Tem alguém que vende isso pronto? E tinha. Só que era caríssimo, um parque super pequeno, né? Então daí foi onde eu falei pro Juliano. A gente sempre teve intenção de ser sócio em alguma coisa. A gente, por mais que era amigos, a gente sempre quis trabalhar junto. Então a gente já tentou montar loja de roupa, né? A gente já tentou montar loja de salgados, né? Negócio de salgados. E teve mais outros que agora... Não só tentou, como agora parece que... então, mas naquela época o que faltava pra nós era grana, né? Então a gente não tinha o capital suficiente pra iniciar, dar o start nisso. Não que isso seja um empecilho, mas Sim. além de faltar a grana, tava faltando a coragem, né? Não era o momento. Então daí eu cheguei pra ele e apresentei a proposta. E aí ele parou e falou: cara, será? Beleza. Aí a gente conversou mais lá e tal, fui embora. No outro dia ele: Alex, preciso falar com você. Eu fui lá. Daí ele falou: cara, tô dentro. Gostei, eu vi que tem potencial, isso aqui não tem na região. Se você abraçar, eu abraço junto com você. Eu falei assim: tá, beleza. Então é nós dois e a Verônica. Somos nós três ali, os pilares. E aí, ele pegou e falou: mas o que você já tem disso aí? Porque ele é um cara muito sistemático, assim. Ele é analítico, né? Ele é analítico, isso. Daí eu falei: cara, eu tenho isso, eu sei que esse cara faz, eu sei que aquele cara faz, só que o preço é esse. Se a gente tá junto, a gente vai ter que entrar junto na parte financeira também e tal. E aí, ele tava numa fase um pouco mais complicada lá, porque ele tinha feito uns investimentos na loja dele, né? Então, tipo assim, você sabe, quando faz aporte, é aporte, né? Pra melhorias, então você gasta muito. Então eu falei: cara, o que você acha da gente fazer nós mesmos? Eu falei assim: você tá louco? E ele construiu a empresa dele com as mãos, né, cara? Tipo, eu fiquei chocado. O cara é brabo. O cara é pra Gente, frente. ele literalmente construiu com as mãos a obra dele inteira na empresa. Sim. E aí agora vem a segunda parte da coisa, né? Porque o Jump, querendo ou não, a gente construiu com as próprias mãos também. Sério? Acredite. Esse detalhe ele não contou, não. Não, ele deixou pra mim. Ele Que falou: legal, a gente construiu com as cara. nossas mãos. É lógico que com auxílio de engenheiros, de arquitetos, tanto que a esposa dele também é arquiteta, ele também é engenheiro, mas mesmo assim a gente pegou profissionais experientes que falou: cara, faz assim, assim, assado, usa tal material, não usa esse. Cara, então vocês colocaram a mão na massa, literalmente. Cara, literalmente. As únicas coisas que nós não fizemos assim diretamente foi a parte da estrutura, claro, que tinha que ser um profissional, que é a parte de ferragens e tudo, né? E a parte daqueles desenhos da parede, que a gente contratou também um profissional, que ele é especialista em pinturas em grandes áreas, né? Então, mas de resto, cara, tudo a gente. Nossa. Então a gente começou a construir aquilo E trouxe lá. economia de fato? Porra! Muita economia, cara. Pra você ter noção, era pra casa dos milhões, velho.
parque pequeno, de coisa de 300 metros. Nosso parque ali, só de área de parque, temos 600 metros, né? Aí, como um todo, é 1.000 metros, né? De loja em si. Mas só de parque ali tem 600 metros. Nossa. Então, um parque de 600 metros para comprar ele meio que pronto, Nossa. isso que nem era pronto, era bem basicão, era mais de 1 milhão. Entendi. Então, Entendi. a gente economizou muito, só que é aquela economia segura. Não tem nada ali que não seja seguro. Porque a gente realmente teve esse apoio dos engenheiros e arquitetos e a gente optou. O cara falou assim, olha, você pode colocar um ferro de 2 milímetros aí, de espessura. A gente optou por pegar o de 3. Então, cara, cada barra de ferro tem 3 milímetros lá. Então, é muito firme. Aquilo lá, cara, você não quebra nunca na sua vida. O excesso de segurança mesmo. Excesso de segurança. Legal. Então, tipo, a gente falou assim, cara, já que a gente vai fazer nós mesmos, vamos optar por tudo do mais seguro. Do mais seguro que a gente puder, a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente não quer ter erros, né? E a gente ali, querendo ou não, mexe com vidas, né? E vidas infantis, né? Vidas de crianças, de adultos também, mas o nosso público maior é infantil. E de onde que veio o nome Dr. Jump? Explica pra galera que tá nos assistindo o que é o Dr. Jump. Galera, o nome em si, DR, né? Ou seja, do doutor, é relacionado ao meu sobrenome, da Gastanli, e ao sobrenome do Juliano, Romanha. Então, DR Jump, né? Da Gastanli, Romanha Jump. Só que como a gente queria ter um duplo sentido, seria perfeito essa questão do doutor. Por quê? Já impõe um respeito e a gente gostaria, tipo assim, de quando a ideia fosse frutificada, que a galera entendesse aquilo como o que isso me traz. Então, a gente leva alegria pra galera. Então, somos os doutores da alegria. A gente traz felicidade. A gente construiu aquilo no intuito dos adultos usarem também. Tanto é que a gente fez do mais reforçado, né? Então, aquilo aguenta até 300 quilos pulando lá no pula. Então, a gente criou com um intuito familiar, onde os pais possam levar os filhos, mas não que os pais fiquem olhando os filhos brincar. Não, que eles realmente interajam lá dentro. Porque daí, tipo assim... Tem lá o nosso slogan também. Momentos inesquecíveis que se tornam memórias para a vida toda. Então, tipo assim, você vai criar uma memória no seu filho. Às vezes, você vai criar uma memória até para você. Porque, tipo assim, cara, o que eu fiz com meu filho? O que eu faço com meu filho hoje em dia? Então, é muito pouco. Hoje em dia, a galera tá muito nas telas, né? Tipo, tem muitos pais que negligenciam a qualidade de vida dos filhos por causa de uma tela. Ah, meu filho tá no computador, deixa ele lá. Literalmente terceiriza a criação. Terceiriza a criação. E terceiriza pra tela, que é o pior. Né? Então, quem tá ensinando é o YouTube, o TikTok, né? Pior coisa que tem. Mas a gente criou isso nessa pegada, pro pai e a mãe irem lá e se divertirem com o filho, criar memórias, né? Pra criança falar, puxa vida, meu pai me levou em tal lugar quando eu era criança. Né? Eu tenho memórias do meu pai me levando, assim, no Termas de Jurema. Você lembra do Termas de Itaquimorama? Que hoje em dia tá caído lá, coitado. Aquele lugar era muito bacana. É uma das poucas memórias que eu tenho com meu pai. Meu pai, ele era separado da minha mãe. Então, tipo assim, poucas memórias que eu tenho com ele, essa é uma mais forte. Que eu fui me divertir com ele e com a minha mãe nesse local. Então, às vezes, muitos Alex vão aparecer lá na frente. Poxa, meu pai é separado da minha mãe, mas ele me levava lá no Jump. Quando a gente era pequeno, a gente brincava junto. Ou nem que a gente não brincasse, ele me levava. Eu queria muito ir e ele me levava. Então, é uma memória afetiva que aquela criança vai ter por muito tempo. Legal. A vida toda dela, né? E então, assim, você e sua esposa germinou 6 meses. E depois a sua esposa e o Juliano, foi mais quanto tempo ali pra poder tirar essa ideia realmente do papel? Cara, a gente começou de fato, deixa eu ver aqui, porque... Vocês tiveram que se planejar, né? Levantar recurso. Sim. Porque o investimento, mesmo vocês fazendo, ficou muito alto. Muito alto. É nítido a gente chegar lá e ver o investimento. Sim. Não, foi. Não chegou ao que seria comprar um, mas, né, chegou beirando ali, né? Mesmo sendo feito com as próprias mãos. Mas o que der pra economizar, a gente quis, né? Então, a gente começou mais ou menos em abril de 2023 e a gente foi concretizar em 2024, fevereiro, né? Quase um ano. Quase um ano. 10 meses. Sim. A gente foi fazer tudo que tinha que fazer. Cara, pra você ter uma noção, a gente tem, acho que mais de 100 projetos. Por quê? Porque a gente foi rodando locais, né?
Pra alugar. E aí sempre quando ia dar certo nenhum, acontecia algum empecilho que não dava. Então a gente tem pra gente que Deus nos guiou muito, né, nessa questão. Porque a imersão que você tem hoje ao chegar lá é totalmente diferente, né? Quando você vai num galpão comum... E ali ficou ótimo, né? Estacionamento, tudo. Sim. É amplo. E é realmente que não tô te falando, da imersão. Por quê? Porque você chega lá, você vê a coisa de cima, né? Você olha pra baixo, tá aquele mundo de brinquedos lá e de parque. Todos os outros locais é uma coisa que você teria que olhar de baixo pra cima, porque você chega e a gente teria que ter subido as plataformas, né? Que é um local mais plano. E lá não, lá é profundo. Então deu uma imersão totalmente diferente. Realmente você tá imergido no mundo do Mario ali, né? Você Que chega legal, que no legal. pulo. E esses 10 meses pra vocês, como que foi conciliar amizade, negócios, porque vocês, cada um tem seu próprio negócio, o Juliano tem a Plus Informática, você tem o Estúdio Libanês, Uhum. e agora mais um negócio que só tá consumindo grana por 10 meses, dando muito trabalho, consumindo grana. Como que foi pra vocês passar esse período? Cara, foi desafiador, essa é a palavra. Porque tanto o meu negócio quanto o do Juliano dependem diretamente da gente. O meu, um pouco mais, porque eu não tenho como terceirizar. Você é o tatuador. Eu não tenho como terceirizar a parte da tatuagem. Então, realmente, cara, eu me abstive da tatuagem por todo esse período ali, um período muito grande, principalmente quando a gente realmente botou a mão na massa, porque uns 3, 4 meses foi só de pesquisa e de planejamento. Beleza, aí Né? você ainda conciliava bem. Ali ainda dá, só que mais ou menos uns 5 meses foi totalmente zero ganho, só gasto. Então, tipo assim, tinha que estar preparado com bala na agulha. E graças a Deus tinha. Só que foi quase tudo, cara. Foi quase tudo. Então, tipo assim, foi aquele tiro de misericórdia. Ou dá certo ou dá certo. Pra mim, ou dava certo ou dava certo. E graças não tinha a Deus, opção. Não. Realmente é aquela coisa. Não tem plano B. E se eu te falar, velho, aconteceu uma peripécia no finalzinho que foi só por Deus. Conta aí. Eu já tinha gastado tudo e mais um pouco. E aí, tipo, nos últimos dias ali, tava quase tudo pronto o parque. A gente teve uma notícia de que o nosso KNAI, que é aquela norma para a empresa funcionar, não poderia valer aqui em Umuarama. Era um negócio, tipo assim, porque a gente teria uma parte de parques temáticos, por exemplo. Só que aqui não pode ter parque temático dentro da cidade, tem que ser retirado. E aí, cara, ali o meu chão desabou, velho. E é aí onde eu falo que tem amigo e tem irmão, né? Irmão de mãe diferente. Porque, cara, meu chão sumiu na hora, assim. Na hora que veio a notícia. Porque, tipo, pô, sem KNAI você não pode abrir. Você não pode abrir. Tem vistoria, tem tudo. É ilegal. Então, tipo assim, aí eu tava lá meio perdido, assim. Aí a gente tava fazendo as coisas, o Juliano... Vamos, Alex! Vamos, a gente vai dar um jeito, cara. Eu, na hora, já bateu aquele... Vamos, dane-se. Só que na minha cabeça eu tava pensando, puta, mano, eu ferrei com o futuro da minha filha, velho. Eu gastei tudo que eu tinha. Que desespero, irmão. Nossa, eu tô aflito aqui. Só quem tá na pele. Caraca, você pensa, velho. cara, eu já tinha gastado... Tava quase tudo pronto. Porque você sabe que essa parte de documentação, normalmente é a última coisa que fica pronta. Sim. E bem ali, ó, não vai poder. Nossa. Aí, tipo, a gente mandou pro contador, cara, se vira, acha um KNAI que vai dar certo com o nosso negócio, porque isso aqui tem que abrir. E, velho, o Eduardo é um cara fantástico também, nosso contador. Outro cara bom pra você trazer aqui. Fantástico, Eduardo. Gouveia Contabilidade. Foi lá, deu o jeito dele, colocou ali o dele na reta por nós e deu certo. E a gente achou uma KNAI que se enquadrasse e que ficasse tudo dentro das normas legais. Só que, cara, foi acho que o dia que eu... Cara, sinceramente, acho que foi o dia que eu mais me apavorei na minha vida. Porque eu já tinha gastado tudo. Eu falei, cara, ferrei com o futuro da minha filha. Eu gastei tudo que era pra ela, eu gastei. Só que, graças a Deus, deu certo. Cara, eu quero fazer um comentário aqui pra quem tá nos assistindo. Porque, assim, uma das coisas que eu mais admiro no empresário, de verdade mesmo, isso é DNA, isso aqui isso é empreendedorismo, ó. O cara tava tranquilo com o estúdio dele, funcionando. O outro tranquilo com a loja de informática deles. Os caras vão lá e apostam tudo. Tudo. Pegou o que tinha, falou, vamos abrir isso aqui e vamos... Puf. Podia ter comprado um imóvel, podia ter feito qualquer coisa, mas foi lá e... Cara, e era o dinheiro que eu tinha pra comprar minha casa. Esse é o risco que eu falo que a maioria das pessoas tem medo. E é por isso que eu falo que ser empresário é mais por paixão e tesão e emoção
do que por dinheiro. Não é só por dinheiro. Não, cara. Porque o risco de perder tudo era iminente. É o mesmo risco de você poder ganhar. Mas você fez a diferença e, cara, foram pra cima e tá dando certo, vem fluindo e fiz parte disso por um tempo, que né, sou muito feliz por ter feito parte da história de vocês ali. Cara, eu acho isso muito interessante, cara. Você pegar e arriscar o rolê e falar, cara, quer saber? É isso. É isso. Porque tem gente que poupa uma vida inteira e nunca vai arriscar. Vamos lá. Eu tenho que te agradecer. Agradecer você e a revista Kids, que era na época, e agora a revista K, que nos deram muito suporte, fizeram nos tornarmos conhecidos na cidade, na região. Cara, a gente tem um apreço imenso por vocês, tá? Tanto eu quanto o Juliano. Obrigado. Você pode ter certeza, né? Que vocês foram aí uma das pessoas que nos deram a mão no começo, porque normalmente a pessoa quer dar a mão quando já tá tudo rodando, né? Uhum. Então vocês nos estenderam a mão no momento e a gente vai voltar. Pode ter certeza. Com certeza, e as portas aqui abertas, né? Sim. Mas eu fiquei muito feliz de conhecer a história, porque assim, eu já achava muito legal a ideia, você vê assim, é lúdico, é lindo. Gente, se você não for lá no Jump, tem que ir. Vai lá no Jump, porque é lúdico, é bonito, é bem feito. Tem inclusive a parte para fazer aniversário do seu filho. Depois eu vou falar para você explicar mais sobre o Jump. Sim. Mas é extraordinário o empreendedorismo, cara. Porque imagina se tivesse dado errado. Não, eu tava na M, vamos falar bem assim, tava na M já. Cara, porque falar pra você, que nem você tava falando, tipo assim, tem gente que poupa uma vida inteira, né? E aí eu chego naquele período. Às vezes o cara poupa a vida inteira, no final da vida ele tem uma grana. Só que ele tem na concepção dele que ele não realizou nada. Esse é o sentimento que eu nunca quero ter. Entendeu? Eu nunca quero ter esse sentimento. Que ele não realizou nada. Ele sempre trabalhou pros outros. Então, e tem aquela frase que é, puxa vida, que é a maior sacanagem da vida, mas é a realidade. Tipo assim, cara, se você não trabalha pelo seu sonho, você trabalha pelo sonho dos outros, cara. Isso é verdade. Não adianta. Você tá fazendo o sonho de alguém dar certo. Então, tipo assim, mas falando. Tudo tem seu risco. Não é todo mundo que nasceu pra ser. Não adianta. Só que, cara, se você não vai fazer pra uma empresa, tenta fazer pelo menos na sua vida. Você ficou 5 meses sem ganhar dinheiro. Velho, e eu vou falar um negócio pra você, cara. No último momento, você tem uma notícia dessa, foi cara. Foi o maior pavor da minha vida, velho. Porque, tipo assim, não foi nem por mim, porque eu sabia que eu dava um jeito. Só que, tipo assim, eu pensei lá no futuro da minha filha, pra você ter noção. Porque eu falei, cara, foi faculdade, foi tudo, vai ter que se virar. Como que foi daí esse momento, você e sua esposa, olhou um pro outro? Não, minha esposa ficou sabendo disso só depois. Ah, você não falou? Não, porque a gente resolveu, cara. Entendi. A gente resolveu, porque, tipo assim, no mesmo dia já foi resolvido, entendeu? Só que, tipo assim, isso foi de manhã, foi resolvido às 6 horas da tarde. Só que todo aquele período lá, eu falei, caraca, tem que dar certo, vai dar certo, alguma coisa tem que ser feita. E foi feito, graças a Deus, deu certo. Que legal. Só que... Tá, e aí beleza, chegou, inaugurou. Como que foi daí pra frente? Qual foi... Porque daí vocês têm um triângulo ali de empresas, né? Cada um tem a sua e vocês têm uma em conjunto que é a sociedade. Sim. Como que foi administrar tudo isso, voltar pra sua vida também de tatuador? Como que foi pra conciliar tudo isso? E também lidar com um negócio totalmente diferente do de vocês, porque o Juliano tem que trabalhar a gestão de estoque, serviço, o seu é serviço, e ali vocês têm uma outra prestação de serviço com horário diferente. Sim. Não sei se é 2 turnos, não sei como que funciona, ou se é um turno só. É um turno só, direto, assim, né? Das 2 às 9. Mas vocês trabalham domingo também, né? Trabalha, então só folga de segunda-feira, né? Vocês têm uma gestão diferente ali, de pessoas, de recursos, a despesa é muito mais pesada. Deus é mais. Lá é a mais pesada de todas, né? Não tem jeito. Só que assim, ó, minha esposa que toma conta lá, né? A Verônica que toma conta, porque lembra que eu te falei que ela queria alguma coisa pra ela? E foi ela que deu a ideia, surgiu da cabeça dela a ideia, e eu e o Juliano moldamos, né? A gente tirou a ideia da cabeça dela e trouxemos pro mundo real. Então, ela que toma conta lá. Eu e ele, a gente é meio que um step. A hora que a coisa engrossa, que ela não consegue resolver, e a gente toma partido. Entendi. Mas quem é a chefe lá é ela que dá as cartadas, ela que dá a última palavra. Entendi. E como que foi vocês aí aprender a precificar, a fazer a gestão financeira, estratégias de como que vai funcionar, horário? Cara, a gente também foi muito pelo que os outros estavam fazendo, porque a gente realmente também não era dessa área, né? Buscou a ideia de fora. A gente pegou ideia de fora. A gente pegou ideias dos Estados Unidos, Inglaterra, tem muito desses parques pra lá. E a gente pegou de lá e também vimos, logicamente, do Brasil também. E vimos o que o pessoal tava fazendo, falando, cara, vamos fazer semelhante e a gente vai se adaptando conforme a nossa necessidade, a nossa realidade aqui. Então a gente foi bolando os planos ali até que encaixou
e ficou da maneira como está hoje, né? Mas é realmente tudo muito complexo e difícil, né? Qual que foi o maior desafio pra vocês? Cara, o desafio foi a inauguração. Foi muito desafiador a inauguração, porque foi, na verdade, o pior dia que a gente teve, assim, como perspectiva. A gente imaginou que ia ser uma coisa muito grandiosa e tudo, e no dia choveu pra caramba, muita chuva, mas parecia que tava caindo o céu aquele dia. E aí, tipo, a gente tinha programado rádio, e pipoqueira, e doce, balão, caramba, 4. Não deu pra fazer nada disso, cara. Putz, aí Nada. não deu ninguém. Não, deu muito pouca gente. Por causa disso. Muita. Mas, cara, muita chuva. Aquela chuva que você. Torrencial. Realmente, aquela que você fala assim, velho, não vou pisar o pé fora de casa hoje. E aí, a gente tava lá. E a gente ainda teve vamos dizer assim, a gente ainda teve o imprevisto de 2 colaboradoras que estavam certas pra ir no dia, falaram, ó, não vou. Não vou mais, tá? Então, tipo assim, na hora ali só, não vou ir. Aí a gente teve que se virar com mais uma pessoa, aí a Gabi lá arranjou uma amiga dela, e ela veio junto, e aí a gente fez o coro ali. Então, tipo assim, foi tudo tão metodicamente planejado por Deus, cara. Eu falo que é por Deus, porque a gente não tem como saber. Porque, como o galpão lá, antigamente, era uma quadra, ele deu umas goteiras e tava pingando lá dentro. A gente não sabia disso, porque nunca tinha dado uma chuva tão forte. E aí começou a pingar ali na área da frente, no parque, graças a Deus ficou tudo bem. Não dava uma gotinha lá na área do parque, mas na área da recepção tava pingando. Logo na recepção. Logo na recepção. E tipo assim, poxa, a gente queria passar uma impressão de uma empresa boa, né? E logo no início ter esse imprevisto, né? Então, mas cara, mas também tava muita chuva. Provação em cima de provação, hein? Então, tipo assim, a gente parando pra pensar, a gente analisa, fala assim, cara, foi muito melhor o público não ter nos conhecido nessa fase. Sim. Porque ia ficar talvez com uma má impressão da gente, né? Ah, nossa, esses caras foram desleixados. Mas não tínhamos culpa. Era uma coisa que era do galpão, que era antigo, e muita chuva. Muita chuva. Então, tipo assim, e aí o pessoal foi nos conhecendo conforme passou o tempo. A revista também nos ajudou muito a alcançar mais público. E a gente foi fazendo as melhorias também. A gente começou de uma maneira e hoje a gente já tá totalmente diferente, né? A gente tinha neon só nas paredes, antigamente. Agora é tudo neon lá, né? Então, tipo assim, eu convido você que não foi, dá uma chance, leva a sua criança lá, vai você mesmo lá e pula, se diverte. A gente tem futebol, a gente tem aquela super bola que você entra dentro. Então, a gente tem o salão de festas que também você pode estar fazendo. Cara, sensacional. Fala da festa, porque eu achei sensacional a ideia. Eu acho muito criativo, acho que você mata 3 em 1, porque você tem o local, você tem a diversão e você tem toda a parte ali já de estrutura para as pessoas sentarem, já sabe, não precisa ficar gastando com locação de quase nada ali. Cara, então, tipo assim, a gente começou sem o salão de festas, né? Por recurso, né? E aí agora... Já tinha ideia. Já tinha ideia. Só Já tinha tinha a o ideia. faz-me. E o local correto já estava tudo pronto. A gente já tinha deixado tudo alinhado com o dono do salão, que é um cara também fantástico, o branco lá da Madesul. Já deixou tudo meio que preparado pra gente ali. A gente só tinha que dar a última mão ali pra poder funcionar. Só que acabou, né? Acabou o Faz-me Rir. E aí a gente teve que trabalhar pra conquistar. E aí depois de uns 2, 3 meses a gente conseguiu. E aí sim a gente montou o salão. Então, só de salão de festa a gente tem mais de 100 metros quadrados ali. Então cabe ali umas 80 pessoas fácil ali dentro. Só que, tipo assim, a galera não fica ali dentro, né? Porque, tipo assim, ficam mais os adultos e a galerinha vai pro parque. Né? Então, Esse é o legal, cara. Porque daí o griteiro da criança fica pro outro lado da Sim, da você fica ali num ambiente climatizado, com um ar-condicionado, tudo certinho. Você tem um vidro ali para você poder estar vendo também o que está acontecendo fora, né? Se tem alguma criança que às vezes está fazendo alguma arte ou passou mal, alguma coisa assim, já tem aquele vidro para você analisar o que está acontecendo. Então, tipo assim, é uma área toda planejada, né? E quem quer fazer uma festa lá, é a partir de quanto? Cara, a gente tem os pacotes, né? Então, tipo assim, varia dependendo da quantidade de pessoas. Eu não vou saber te falar aqui exatamente agora, porque... Mas aí, um exemplo, não precisa falar valor, mas se a pessoa, ela contrata lá 3 horas de festa, aí tem uma negociação que já inclui o parque. Sim, tudo é incluído com o parque. Então, tipo assim, a pessoa, ela loca o espaço como um todo. Tá? Não é uma exclusividade, a gente tem também esse modelo, se a pessoa quisesse que seja só a família dela lá, tem também, só que o parque fica aberto na maioria das vezes. Porque a pessoa opta por locar o salão de festas e o parque fica para as crianças. Então, o salão de festa ele é exclusivo da pessoa, né, que locou da festa, só que o parque é aberto ao público. Então, se mistura
crianças do parque normal. O parque é muito grande, né? Muito grande, tem muita coisa pra fazer. Comporta muita gente. Não, lá dentro mesmo do parque cabe mais 80. Brincando assim, sem ficar esperando outro sair pra poder brincar. Então a galera consegue brincar tranquilo, 80 pessoas lá de boa. Então, Legal. então é um espaço bem amplo, então não tenho o que falar assim, eu fui lá, não me senti à vontade. Então, tipo assim, cara, eu tô cansado, eu quero ir lá pro salão, vai pro salão. Eu quero brincar, vai pra brincar. Como empresário, que momento que você se sentiu realmente empreendedor? Que você falou, cara, sou empresário mesmo. Cara, na tatuagem, porque, tipo assim, é até um pouco chato essa visão que ainda se tem do tatuador de que ele não é um empresário. E ele é, porque, querendo ou não, a gente tem lá o CNPJ, a gente tem que prestar contas do que a gente ganha, não é bagunça, né? A gente não ganha o dinheiro e não tem que declarar nem nada. Tem receitas e despesas? Tem despesas, tem estoque também, de certa maneira, não é um estoque gigantesco, né? Que a gente tem que repor direto, mas tem o seu estoque. Então, tipo assim, por mais que você seja único, né? Você é tatuador, você é o empresário, você é o compras do seu negócio, você é o marketing do seu negócio, você é tudo. Mas você é uma empresa. Então, até por isso que falando daquela parte a galera marca e não aparece, é porque tem aquela impressão de que, o cara não tem um compromisso. Né? Então, não gerei nenhuma despesa pra ele. não gerei. Como assim, né? Mais ou menos isso. Trabalha com o tempo. Cara, quando acontece com o estúdio, eu fico louco. Eu fico louco. Eu vou falar pra você. É uma parte que, tipo assim, a pessoa acha que não tem consideração com ela mesma, né? Porque se ela mesma faz um compromisso e ela não tem aquela hombridade de cumprir o próprio compromisso, o que ela tem compromisso na vida dela? Porque se eu te dou minha palavra, cara, eu vou estar aqui. Se eu não vou conseguir estar aqui, eu te aviso antes. No mínimo, né? Falo, velho, não dá. Aconteceu com a gente. A gente tinha outro dia marcado, um dia eu amanheci com uma sinusite braba. Como que eu ia falar que não tinha? Rick, você vai me perdoar, mas adoeci. E tanto é que a gente tá aqui hoje. Sim. Mas daí é uma questão de saúde, é diferente, né? Sim. Tem gente que não vai nem dar o motivo, nem fala o porquê. Mas às vezes, se for uma questão de saúde, não custa a pessoa avisar. E mesmo que não for, fala, cara, desisti de fazer, não quero mais. Vá agora horário pra outra pessoa. Pronto, resolve. Você não fica bravo com a pessoa quando ela te dá uma explicação. Né? Mas quando eu me tornei empresário foi quando realmente eu abri o estúdio, né? Porque ali eu tava por mim mesmo. Ou eu fazia ou eu não ganhava nada. E quando você finalmente percebeu que o Jump funcionou, deu tudo certo, agora o público tá indo e tal, você sentiu que podia mais? Sim, a gente sempre acha que pode mais, né? E principalmente até quando as coisas dão errado. Porque daí aí que a gente tem a perseverança de fazer dar certo. Mas quando as coisas dão certo, você sempre quer mais e mais. Então, tipo assim, a gente já tá com... O Juliano falou que a gente tava... Pode tomar uma água, fica tranquilo. O Juliano falou que a gente tava com mais um negócio na vista, né? Agora já tem mais um. Então... Bichinho do empreendedorismo pegou com força. Você vê que a gente não perde tempo. Se aparece uma coisa que tá ao nosso alcance e a gente sabe que vai dar conta, a gente entra. E sabe que é bom pra todos os lados, não só pro meu quanto pro dele, porque agora a gente vai envolver mais uma outra pessoa. Então, sempre a gente quer trazer, a gente quer expandir, a gente quer criar realmente um universo nosso ali, né? Um micro-universo nosso, com empresas nossas, fazer um conglomerado, vamos dizer assim. Ecossistema. Um ecossistema, isso, perfeita palavra. Porque, cara, é tão bom a gente ver pessoas que a gente gosta prosperando junto com a gente. Você não tem noção. Você é empresário, você sabe. Com certeza. Quando você tá com uma pessoa e você vê que a pessoa às vezes trava, você fala, poxa vida, cara, como eu gostaria que essa pessoa tivesse o cacuete de me ouvir quando eu falar alguma coisa. Mas tem muita gente que prefere ignorar, né? Fala assim, cara, isso aí não é pra mim. E às vezes só falta um pouquinho de vontade. Né? Então, legal. E qual foi a parte mais desafiadora da sociedade? Olha, eu vou ser bem sério com você, eu não tive outros sócios. O Juliano já teve outro sócio e ele contou aqui que foi bem complicado pra ele. Mas como a gente já era muito amigo na época, a gente já priorizou. Falou assim, cara, negócio ou amizade? Então a gente já priorizou a amizade. Qualquer coisa que for destoar disso por causa de negócio, a gente rompe o negócio, mas permanece a amizade. Então, nunca deu quiprocó, por assim dizer. Nunca chegou a esse ponto. Não, porque, tipo assim, eu respeito muito o que ele me fala, ele respeita muito o que eu falo, e a gente sempre tenta encontrar o meio termo bom pros dois.
né? Perfeito. Então... Até porque também tem uma terceira pessoa envolvida que é sua esposa. Sim, minha esposa. Que Então, também tem voz. a voz dela, na verdade, é a maior. A voz dela é... Ela que toca, ela sabe a dor do negócio, ela sabe... A gente tenta ali fazer o extra, vamos dizer assim. Tudo que é relacionado a tá lá dentro é ela, né? Agora, a parte de fora somos nós, né? Estratégico e tal. Parte de marketing, às vezes tem que comprar alguma coisa. Ela fala, ó, tem que comprar uma bola, que é aquelas bolas que o pessoal entra dentro. A gente que vai. Tanto é que a gente foi pra São Paulo comprar essas bolas. Cara do céu, é outro rolê, né? Se você me permite aqui só dar um spoiler. Vai, conta a história aí. Velho, a gente tava já no finalzinho, e aí a gente tava caçando em tudo que é lugar essas bolas e não achava. Não achava. Até que a gente achou uma empresa lá de São Paulo que fazia. E aí o cara falou assim, cara, eu tenho 6 bolas aqui. Só que se você não comprar, eu já vou vender. Porque eu tenho um cara que tava me falando, não sei se era jogadinha de marketing, mas a gente tava precisando de mais, né? Aí ela fez preço pra gente, a gente falou, a gente vai comprar e tamo indo. Então, cara, a gente comprou essas bolas na sexta, e aí na sexta de manhã isso, na sexta à noite a gente já tava partindo pra São Paulo, a gente foi de sexta pra sábado sem dormir, aí de sábado pra domingo sem dormir, de domingo pra segunda sem dormir também. A gente ficou umas 48 horas sem dormir. Tipo assim, estrada e batidão. Caramba, cara. Estrada e batidão. Então, tipo assim, por isso que eu falo, você tem que fazer, não adianta. Não tem... E pra quem acha que empreender vai trabalhar menos e ganhar mais, o que você fala pra essa pessoa? Cara, vamos lá. Pode ser que chegue esse ponto. Só que demora. Demora e, tipo assim... Você já chegou a esse ponto? Não cheguei nesse ponto ainda. Espero chegar rapidinho. Abrindo esse monte de empresa. Abrindo esse monte de empresa. Porque, tipo assim, a gente nunca tá feliz, vamos dizer assim, né? Completo. Então, a gente tá sempre querendo expandir o ecossistema, que nem você disse. Então, tipo assim, quando entra alguma coisa, a gente fala, cara, o que a gente pode fazer com isso aqui? Porque dinheiro na mão, meu filho, não adianta, você não faz render. Então, o dinheiro tem que ficar rodando. Então, a gente tá sempre buscando alguma coisa. Então, a gente vai dando esses petelecos aí, o que der certo, porque a gente tem o plano de, assim, se aposentar cedo. Mas não é aquele aposentar de parar com tudo e viver no sítio. Não. É aquele, cara, hoje, se eu quiser parar, eu paro. Se eu quiser viajar, eu viajo. Se eu quiser ficar, eu fico. Então, tipo assim, eu tenho a liberdade de poder escolher ou não trabalhar, né? É essa a aposentadoria. Porque se depender de mim, eu quero trabalhar até meus 80, 90, mas só que, tipo assim... Leve, né? Hoje eu quero. Trabalhar por opção, não por obrigação. Sim. Porque então, o básico você já vai ter garantido. Isso. Eu quero a aposentadoria cedo, mas quero trabalhar até tarde, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem esse foco. É muito difícil. Você que tá tentando, já te adianto. É mais difícil do que você imagina, mas não é impossível. E se você não tentar, então... fica mais difícil ainda. E teve pessoas que duvidaram de vocês ali? Todo mundo, né, cara? A maioria. A maioria... E o pior de tudo é que, tipo assim... você tem a plena certeza de que a galera duvida, mas não te fala, né? Então, tipo assim, isso mesmo... Vou falar bem real pra você. Só não tiveram muitas dúvidas porque não tinha ninguém sabendo o que era. Vocês trabalharam no off? No off, total. Essa questão do jump foi muito assim no off. Ninguém sabia. Nem minha mãe sabia. Pra você ter noção. Tipo assim, ela sabia que tava tendo alguma coisa que eu tava fazendo, mas não sabia o que era. Ninguém sabia o que era. São bem reservados também, né? Vocês não... Eu só fui saber do Jump quando vocês soltaram no Bendito e tudo mais. E aí começaram pessoas a vir falar de vocês pra mim. Então. Tipo, ó, os meninos estão abrindo, fala com eles e tal. Então. E eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, sinceramente falando. Porque às vezes, talvez se a gente tivesse começado o burburinho antes, teria dado melhor na inauguração, por assim dizer. Mas, às vezes, a energia atrapalha, né? Tem muita energia negativa por aí, né? Então, a gente tem que procurar sempre ficar rodeado de positividade, né? A gente sabe que vai ter ali os empecilhos, mas quanto mais positivo você tiver, melhor as coisas fluem, né? Legal. Se com positivo já acontece... Eu achei que você ia levar seu estúdio de tatuagem pra lá. Cara, não... Ficou tão grande, falei, cara, acho que ele vai vir pra cá, pra administrar de perto e tal. Então, pode ser, só que, tipo assim, como eu tenho lá o meu parceiro Igor, a gente não é sócio, mas a gente é parceiro. Então, tipo assim, eu também não queria deixar ele na mão, né? Então, tipo assim, é uma coisa que cabe no meu bolso,
né? Cabe no meu orçamento e é uma coisa que eu gosto de estar ali com ele. Ele me ajuda, eu ajudo ele. Então, tipo assim... E você faz um network ali, né? Querendo ou não, a galera vai lá cortar o cabelo e tal. Sim. Um agrega pro outro. Sim, então, teve até esses tempos atrás, eu tava querendo comprar uma casa e tal, daí eu iria levar o meu estúdio pra minha casa, por uma comodidade, né? Eu fico lá, já tatuo ao mesmo tempo, né? Mas daí a gente preferiu optar pelas empresas, né? Então, abortei essa parte da casa e a gente vai manter como está. Legal. Então, só que... Dá pra falar de uma delas ou não? Dá É pra o falar. Baita Salgados? Baita Salgados. Quer falar um pouquinho sobre ela? Cara, a gente tá com esse projeto. Por quê? Lá no Jump, a gente tava cedendo apenas o espaço até então. Porque a gente não tinha cozinha, a gente também não tinha uma pessoa que desse foco nessa parte de comida e tal. E agora a gente tem. É a Edna, inclusive a minha cunhada, você vê? Então ela fez aquele mesmo processo que eu fiz, que o Juliano fez, ela tá fazendo agora. Ela largou o serviço dela, abandonou tudo pra poder entrar de cabeça nessa ideia. Que legal. Né? Então, tipo assim, é uma pessoa que não te falei, a gente, quem tá perto da gente, a gente quer que vai junto. Vocês estão puxando. A gente tá puxando. Que legal. Então, legal. tipo assim, ela tá entrando, encabeçando essa parte dos salgados e a gente quer oferecer meio que uma festa completa, né? Como realmente uma casa de festas faz, né? Sim. Com salgadinho, com doce. Deixar realmente a pessoa com o bolo, que é normalmente uma coisa que é mais pessoal, a pessoa gosta do bolo de uma certa empresa e tal, ela pede com a empresa, né? Mas a parte de salgados agora já vai estar ter tudo esse lá. ecossistema tudo lá. Isso. O que é ser empresário pra você? Cara, pra mim ser empresário é vencer desafios. Porque cada dia tem um desafio, cada mês é um desafio diferente. E a gente sabe que a gente tem pessoas que dependem da gente agora, né? Eu, como empresário MEI, né, que eu era, antigamente que era eu por eu mesmo, né, eu tinha uma responsabilidade grande com a minha esposa. Mas ela é minha esposa, ela iria me entender se um mês fosse ruim ou não. Agora a gente tem outras vidas na nossa mão, né? Então a gente tem que dar uma satisfação para essas pessoas, para os nossos colaboradores. Então a empresa tem que ir bem por nós e por eles. Legal. Né? E qual que foi a experiência da sua esposa como empresária? Cara, ela amou, né? Porque, tipo assim, ela já tava querendo isso e ela sempre teve, assim, uma desenvoltura muito boa depois que ela começou a trabalhar em si com pessoas. Então ela gosta de pessoas, ela gosta de fazer amizade, ela gosta de atender bem. Então pra ela, assim, foi ótimo, né? Ter uma coisa que é dela e que ela sabe que ela pode comandar do jeito dela. Né, que ela pode falar para as pessoas aquilo que realmente ela tá pensando, como que ela quer que a coisa toque. Então, tipo assim, ela é fantástica com essa gestão de pessoas, né? Eu vou falar para você, acho que não tem uma viva alma que não gosta da minha mulher. Legal. Todo mundo, assim, que ela conversa, fala, cara, que pessoa simpática, que pessoa bacana. Legal. Você acredita mais em talento ou em esforço? Vou te falar, assim, ó, é um 50-50. Porque eu acho que eu, sem o meu talento para desenho, na parte de tatuador, seria muito mais difícil eu aplicar, né, o esforço. Então, o meu esforço foi reduzido pelo meu talento. Então, eu acho que é um combo. Mas é aquela coisa, eu acho que sem talento, você ainda pode ser esforçado. Agora, sem esforço, não adianta de nada o seu talento. Com certeza. Que conselho você daria para quem quer empreender e tem medo de largar tudo? Cara, só vai. Se é realmente o que você quer, faça todas as análises, não vá no escuro. Não vá no escuro, mas vai. Porque se der errado, vai dar errado, mas você vai ter o aprendizado daquilo. Você vai saber o que você não deve fazer mais. Né? Então, é aquela coisa que tem um empresário, que eu não lembro o nome dele agora, mas aparece direto nos vídeos e tal, que ele fala que ele nunca faliu, ele só ficou sem dinheiro. E ele já perdeu o dinheiro total dele 7 vezes. Nossa. Né? Então ele foi se reinventando. E cada vez que ele falia, ele aprendia. Então é assim. E é aquilo que ia acontecer comigo. Naquela hora que eu achei que eu ia perder tudo. Eu ia ter que me reinventar e começar do zero. Mas eu não ia desistir. Né? Então... E qual foi o erro mais caro em dinheiro ou aprendizado da sua carreira? Nossa, cara. Erro mais caro? Dinheiro ou aprendizado? Que te custou muito? Eu acho que o meu relacionamento com as pessoas, eu sou uma pessoa que talvez seja muito difícil de ser compreendida. Eu acho que eu não consigo expressar muito bem
o que eu tô querendo dizer. Então, às vezes, eu me passo por muito chato, às vezes, quem me olha de primeira, assim, não conhece, acha que eu sou, talvez, muito bravo e tal. Mas não é isso que eu gostaria de passar. Eu gostaria de passar uma coisa diferente, mas talvez eu não saiba como fazer isso ainda. Então, tipo assim, quem me conhece de verdade mesmo, gosta. Ou quem não gosta, não gosta. Então, é aqui, ó. Eu sou aquele muito... Meio a meio. 80-80. Se você gosta de verdade. Se você não gosta, você vai me odiar. Então, infelizmente, eu acho que esse é o meu pior defeito, foi o maior erro, talvez, né? Não ter aprendido a como lidar com isso. Isso o Juliano me ensina muito, porque ele sabe muito bem como lidar com as pessoas. E eu tô aprendendo muito com ele essa parte. Legal, mas o fato de você reconhecer isso já é o melhor passo que eu poderia ter dado. Né? Porque você já sabe pontualmente o que precisa melhorar. Sim. E a gente tá aqui nessa vida pra aprender, né? Pra aprender e pra evoluir. O dia que a gente parar de evoluir, tá na hora de morrer. É. Não pode parar de evoluir nunca. Isso é verdade. Como você define como homem, esposo e amigo? Como homem, como esposo, como amigo? Como você se define? Cara, leal. Sou um cara muito leal. Se você tem minha amizade, você tem minha amizade. Só que você também não pode pisar na bola comigo, porque daí também não tem volta. E como esposo também, né? Muito leal à minha esposa. Então, tanto é que a gente tá aí já há muitos anos junto e, graças a Deus, nunca tivemos nenhum empecilho quanto a ser marido e mulher. E como que você mensura o sucesso? Cara, o sucesso pra mim é ver os meus bem. Por isso que eu te falo. Tipo assim, às vezes eu sou mal compreendido. Então, eu gosto de ver os outros bem. E eu fico bravo quando eu não vejo. Então, tipo assim, se eu vejo que uma pessoa tá seguindo um caminho errado, não que seja errado, mas que vai atrasar demais aquela pessoa, eu fico, cara, não vai por aí, velho. Pelo amor de Deus, vamos aqui comigo, ou faça diferente. Já aconteceu isso. E, tipo assim, eu fico me pensando nisso, sabe? Eu gostaria que a pessoa seguisse o que eu penso, mas não porque eu que tô pensando, é porque eu sei que aquilo vai dar certo. E como que você acredita que vai ser o futuro do seu estúdio, talvez com esse avanço das outras empresas? Cara, eu acho que o libanês ele foi o start para outras coisas, né? Tipo assim, eu vou chegar num estágio em que o libanês vai ser o meu hobby, de fato. Legal. Né? E as empresas vão ser os negócios principais, né? Porque, querendo ou não, o libanês ele me toma tempo. Né? Porque eu realmente preciso sentar lá 6, 8, 10 horas com a pessoa. E aí eu não vou poder fazer isso mais. Então, com essas outras empresas vai ser nessa fase. Já teve alguma história de clientes que quando sentou na sua mesa, deitou na sua mesa, você conseguiu aprender muito com ele? Nossa, vários. O próprio Fábio também, lá da Ultra Popular, me contou histórias que jamais ele falaria para um funcionário, mas ali a gente como amigos, né? Ele me contou, né? Tem o João também, que ele mexe com leveduras. Então, nossa, muita gente, cara. Cada pessoa que senta lá é uma história diferente. E como que você gostaria de ser lembrado? Cara, eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa leal, como eu falei. Como uma pessoa que realmente, ela segue aquilo que fala e quando você tem a minha confiança, você tem de verdade. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro Alex de 17 anos, qual que seria? Tente tornar as coisas mais leves. Você se cobra muito. Você deveria ser mais leve. Você tem um peso muito grande nas costas que parece que não precisava ter. E do que você mais se orgulha? Cara, da minha família. Eu me orgulho da família que eu tenho. Né? Eu como pai, como filho da minha mãe, como esposo, como amigo. Eu me orgulho muito da minha família. E do que você acredita que sua mãe mais se orgulha de você? Cara, minha mãe se orgulha de tudo, eu acho, cara. Porque mãe não tem aquela coisa que, poxa, mesmo que fosse um bandido, pelo amor de Deus, Deus é mais. Mas por ver o que eu me tornei, cara, da onde eu saí, porque, tipo assim, cara, a gente não tinha nada. Não tinha nada. Então, tipo assim, eu acho que pra ela, a gente nunca teve essa conversa direta, mas ela se sente muito orgulhosa, porque, tipo, ela vê o quanto eu batalho. Né? E, tipo, não só por mim, eu quero chegar um momento que eu possa fazer mais por ela também. E vai ter que ser. Porque quanto mais velhas as pessoas vão ficando, mais elas dependem da gente. Com certeza. Então, eu quero que, a hora que chegue essa fase, eu possa proporcionar tudo que ela me proporcionou. Que legal, cara. Acho legal você apreciar isso na sua mãe, porque, de certa forma, pelo que eu entendi, ela chegou até aí pra Curitiba com você. Ela me deu auxílio, só que ela não foi morar. Né? Ela só foi me levar.
Mesmo assim. É. Não foi simplesmente, ó, tchau. Vaza, né? Ela foi comigo, tipo... Te incentivou a fazer uma faculdade. Sim, ela foi bater farmácia comigo pra procurar um emprego, né? Tipo assim, ela não entrava, mas ela ficava ali na porta esperando eu. Então, tipo assim, de fato, cara, não tem. Minha mãe, minha esposa e meus amigos, tipo, mais próximos são as pessoas que mais torcem pela gente, né? Legal. Deixa uma mensagem, então, pra quem tá nos assistindo, pra reflexão. Cara, não desista dos seus sonhos e não desista de quem você é. Parece clichê pra caramba. Só que realmente essa é a coisa mais bonita que você vai poder fazer por você mesmo. Não desistir. Porque você, como homem, eu tenho certeza que em algum momento você já pensou. Eu já pensei, muitas pessoas já pensaram. Não desista, cara. Sempre persista. Persistência é a chave. Persistência e resiliência. Cara, fiquei muito feliz de te conhecer mais hoje. Você é um homem de sucesso, independente da quantidade que tem no seu bolso, você é um homem de sucesso, só pelas suas ações, pelas suas atitudes. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Muito obrigado por ter vindo, doado o seu tempo, querendo ou não, a vida de todo mundo é muito corrida, mas você tirou um tempo para vir aqui conversar comigo. Muito obrigado por ter aberto um pouco da sua história, um pouco da tua vida. Parabéns, Juliano, tem um sócio aí sensacional. Vocês têm um negócio sensacional. Eu acredito muito que o empreendedorismo é essa comunidade das pessoas quererem ver todo mundo prosperar. Eu fico muito feliz quando as pessoas prosperam, estão com ideias novas e indo daqui, indo dali, engajando, porque o mundo ele não dá volta não, ele capota. Né? Então um dia você está aqui, outro dia você já está lá no outro lado precisando de uma ajuda ou precisando de uma ideia. E com certeza hoje eu aprendi muito, foi muito legal ouvir tua história, ouvir como que você enxerga as coisas, enxerga o mundo, foi bem bacana. Se você quiser complementar mais alguma coisa do Jump, da sua história, fica à vontade, tá? O espaço aqui é para isso mesmo, a gente vem com essa ideia do podcast para poder trazer histórias de Umuarama para que as pessoas que estão nos assistindo possam se inspirar. Então, se nós conseguirmos mudar aí algumas vidas, já estou muito feliz. Cara, tô muito feliz. Eu agradeço demais seu convite. Espero que a gente possa se tornar amigos daqui pra frente. Com porque certeza. é aquilo, cara, que eu falei pra você. Cara, quem tá do meu lado, eu espero muito que vá pra frente. Tipo, as pessoas que já estão à frente de mim, eu quero alcançar. E, tipo, não por competição, mas para que nós estejamos todos falando a mesma língua, sabe? Sim. Então, tipo assim, eu quero muito que as coisas deem certo pra todo mundo, realmente, cara. Porque a gente tá vivendo um momento complicado no nosso país. Mas a gente vai dar a volta por cima. Que nem você falou, o mundo não gira não, ele capota. Com Ele vai certeza. capotar novamente, a gente vai começar a andar melhor daqui pra frente, se Deus quiser. E, cara, muito prazeroso estar aqui com você, bater esse papo, abrir o peito aqui mesmo. É legal, cara, ouvir as histórias. Eu não fazia ideia da sua história. Você vê. Foi muito bacana. Eu já te conhecia, mas eu não sabia esse lado seu. Não fazia ideia de farmácia, nada assim. Eu só sabia da parte da tatuagem, assim. Você vê? Então foi... E é aquela coisa, né? Às vezes, por eu ser um pouco mais introspectivo e tal, você tinha uma visão diferente. Sim. Olhava pra mim e falava assim, cara, Sim. será que é uma boa pessoa? Se não é, né? Então a gente vai tirando essas... Que legal. E pra quem nos assistiu que às vezes quer tirar alguma dúvida com você, se inspirou e quer saber mais, como que ela acha o seu Instagram, tanto da tatuagem quanto do Jump? Cara, o Libanês Tatu tá lá no Instagram como realmente Libanês Tatu. Se você procurar por isso, você já vai achar direto. Então é tudo sem acento e é 2 T's e 2 O's também, né? Libanês Tatu. E o Dr. Jump é DR Jump Umuarama. Você vai achar a empresa por lá. Lá você vai falar diretamente com a Gabi ou com a Verônica, né? E no Libanês Tatu você fala diretamente comigo. Não tem secretária, não tem nada. Você fala diretamente comigo. Se você tiver com alguma dúvida, quiser algum conselho, talvez, ou me dar alguma dica, pode chamar lá, a gente tá à disposição. Bacana. E se a pessoa for lá no Jump, poxa, olhou que lá tudo gostou, quer comprar uma franquia, vocês já estão pensando nisso? Cara, a gente já pensou, só que é uma coisa muito complexa a franquia. Não é impossível que daqui a alguns anos esteja na nossa pauta. Só que é realmente complexo de fazer, porque aí a gente não teria pessoas na nossa mão, a gente teria mais empresas, né? Então, querendo ou não, é uma coisa que tem que ser muito bem estudada para não dar errado. Entendi. Bacana, mas é um negócio que enche os olhos, viu? Sim. Pensem aí a respeito que... Então, o convite tá feito aí, gente. Todo mundo vai lá no Jump, pelo menos olhar como é, né? Faça um orçamento de pular, faça um orçamento dos aniversários, que vocês vão gostar demais, tá? Então, todos convidados, tá? E também a galera que gosta de uma tatuagem, tamo junto, Libanês Tatu na cabeça.
Dá uma olhadinha lá no meu perfil, que tem bastante tatuagem masculina e feminina também, beleza? Tamo junto. E a você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela contribuição que você nos dê aqui também na parte de mandar uma mensagem, um comentário e tudo mais. Eu fico muito grato. E obrigado também aos nossos patrocinadores aí que tá passando na tela direto aí, o Filato Bene, a marca que veste líderes, o pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados, fica à vontade agora que acabou o episódio, pode consumir. E a vocês aí, sempre que puderem, nos incentivem, mandem comentários aqui do que vocês querem que a gente traga para os conteúdos, quem vocês querem que a gente entreviste, as perguntas que vocês querem saber para a gente poder melhorar cada vez mais aqui. Muito obrigado, meu irmão, que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Amém. E que seus negócios prosperem cada vez mais e contem sempre com a gente, as portas da empresa estão sempre abertas aqui. Obrigado eu pelo convite e vocês também têm um espacinho no nosso coração, precisando, estamos aí também.